a arquiteta, certo? Mônica Frande Ferreira, que é coordenadora da Câmara Técnica dos Acervos de Arquitetura, tá, do CONARC. Então, Mônica, boa noite. Eu vou ler aqui o teu currículo antes de te passar a palavra e dizer que agradeço muitíssimo, Mônica, você está com a gente em todo o evento, na sua parceria, né, e nos passar tantas informações legais como você tem nos passado nesses últimos meses. Mônica Cristina Brunini Frande Ferreira, mais uma descendente de italiano, tem a sua graduação em 1990 em Arquitetura e Urbanismo, especialização Lato Sensu em 93 em Urbanismo Moderno e Contemporâneo pela Faculdade AFAO da PUC de Campinas, o mestrado em 2002 em Estruturas Ambientais Urbanas pela FAUSP, na área de concentração Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo. Também tem doutorado em Ciências pelo Instituto de Arquitetura da Universidade de São Carlos, da USP, na área de concentração de Teoria e História do Urbanismo. É superintendente do Arquivo Público e Histórico do município de Rio Claro, Oscar de Arruda Penteado, que tem, inclusive, uma publicação belíssima, tá? Que eu tenho impressa e tenho também digital, que ela nos passou, que é uma maravilha. É membro do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, representando o segmento dos arquivos públicos municipais, coordenadora da Câmara Técnica Consultiva, CTC, do CONARC, para definições de orientações técnicas para tratamento de documentos de arquivo relacionados com a arquitetura e o ambiente construído. Bem, por esse currículo e pela sua atuação profissional, é que foi convidada a Mônica para encerrar o nosso evento, como uma forma até de juntar tudo, Mônica, no fim dessa jornada de 2 dias intensos aqui, discutindo a nossa documentação arquitetônica. Contigo, Mônica. Obrigada, Caqui. Eu agradeço demais essa oportunidade. É uma responsabilidade a gente encerrar um evento tão importante como esse. É importante, realmente muito importante, porque a gente discutiu questões relevantes aqui para os arquivos, para a arquitetura, para os arquivos de arquitetura. Então, eu agradeço muito, vou pedir licença para compartilhar minha apresentação. Eu, com a fala aqui do Adalberto, me deu vontade de inverter minha apresentação, porque eu não sei se ele continua na sala, mas eu queria também colocar essa experiência de um arquivo público municipal. E como ele disse que eles estão planejando as ações de difusão, nós fizemos as ações de difusão, sem toda essa questão que ele apresentou do planejamento estratégico, porque isso é da formação dele, né? Então, mais vinculado à formação da nossa equipe, a gente tem feito essas ações de difusão, que elas também têm sido consideradas como uma questão muito importante do nosso arquivo, né? Uma prioridade até. Então, eu vou começar, então, pelo CONARC, eu vou pedir licença para compartilhar a apresentação. O título da apresentação, como a Caqui me pediu, são as contribuições para o tratamento técnico arquivístico de documentos de arquitetura e os trabalhos que nós estamos desenvolvendo na CTC do CONARC, né, na Câmara Técnica Consultiva do CONARC. Então, a gente, sem dúvida em agradecimento, a gente agradece ao Docomomo, né, em nome dos componentes, e eu faço questão de apresentar, nós estamos em 3 componentes, né, o Cláudio Muniz Viana, que é arquivista de formação, especialista em organização de arquivos, mestre em ciência da informação pela Federal Fluminense. Ele já integrou a Câmara Técnica de Preservação de Documentos do CONARC, né, que ela funcionou de 2016 a 2020, e é arquivista do NPD, que a gente viu aqui, um trabalho tão bonito, né, e importante, que hoje é dirigido pelo Andrés, né. A publicação do Cláudio, esse artigo que ele fez, da concepção ao projeto de execução, a gênese documental dos arquivos de arquitetura, ele é uma referência para esse trabalho da Câmara Técnica de Arquivos de Arquitetura, tá? O segundo componente é a Maria Tereza Navarro de Brito Matos, que ela é graduada em História pela Federal da Bahia, especialista em arquivologia, mestre em biblioteconomia e ciência da informação,
com área de concentração em arquivologia e doutora em educação. A Maria Tereza, ela é professora hoje da Federal da Bahia, ela foi diretora do Arquivo Público da Bahia, do Estado da Bahia, durante 16 anos, foi membro do CONAC também por um período bastante extenso, e ela é membro titular hoje do Comitê Nacional do Brasil, do Programa Memória do Mundo da Unesco. Então, é uma pessoa muito experiente, muito respeitada na área de arquivos, tanto que fez na palestra de abertura, aqui na nossa mesa de abertura, ela que nos representou enquanto Câmara Técnica do CONAC, tá? Ela tem esse artigo também, que é bem interessante, num livro organizado pela Ana Fernandes, que é a salvaguarda dos arquivos de arquitetura e urbanismo, uma abordagem preliminar. E, por fim, como a Caqui já me apresentou, eu, como fui a coordenadora, estou representante dos segmentos dos arquivos públicos municipais e fiz a proposta da Câmara Técnica, né, da instituição da Câmara Técnica Consultiva, eu estou na coordenação dela, mas trabalhamos de maneira muito colaborativa, muito respeitosa, e assim, num trabalho que a gente já vê os resultados, tá? Nessa minha apresentação, vou falar, então, um pouco dessa proposta, depois vou falar um pouquinho das sínteses das iniciativas que a gente tem acompanhado em relação aos arquivos de arquitetura no Brasil, vou falar dos arquivos de arquitetura, de como a gente entende esses acervos, né? Mas eu vou terminar com as práticas que a gente tem feito no arquivo de Rio Claro relacionadas aos documentos de arquitetura. Essa proposta do CONAC, gente, ela começou alinhada ao planejamento estratégico, porque como conselheira, representante suplente dos arquivos municipais, eu participei desse planejamento estratégico que nós fizemos para 2021, 2023, então, para atender ao objetivo estratégico de fortalecer o CONAC como uma instância que define a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, a gente resolveu alinhar essa proposta ao objetivo estratégico 3, que é o aperfeiçoamento da legislação. Então, essa nossa proposta de Câmara Técnica teria que ter como resultado uma atualização de normativa, e ao projeto estratégico 4, que é aprimorar os mecanismos para garantir ao CONAC essa autonomia e uma capacidade de atuação política, né? Então, política na questão da Política Nacional de Arquivos no Brasil, né? Então, a proposta está alinhada a isso, ela também está de acordo com os decretos do CONAC, como o decreto 10.148 de 2019, que regulamenta as câmaras técnicas consultivas, e que nesse decreto, né, que regulamenta a lei de arquivos, que é a lei 8.159 de 91, ele deixa muito claro que a função de uma câmara técnica é auxiliar o conselho a elaborar estudos e propostas normativas, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer, propondo soluções para essa Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Então, a nossa proposta é normativa, não é legislativa. Então, a gente precisa produzir um documento técnico, tá? E é isso que a Câmara Técnica se concentrou em fazer. E também a resolução do CONAC 49 de 2022, está bem atualizada, que ela dispõe sobre os critérios de criação e funcionamento das CTCs. Para colocar um pouquinho sobre como é que essa proposta... Como é que a gente conduziu essa proposta no CONAC? Por quê? Porque não é só o conselheiro que pode formular a proposta de uma criação de uma Câmara Técnica Consultiva, tá? Qualquer outra pessoa, desde que bem justificada e seguindo os procedimentos, da Resolução 49, né? Ela pode solicitar a formulação e ela não necessariamente precisa estar composta por conselheiros, né? Tanto que, à época, a Beatriz, a Maria Tereza e eu éramos conselheiras, e atualmente só eu que estou conselheira nessa Câmara Técnica, né? Nós podemos convidar especialistas. Bom, em abril do ano passado, então a gente já está fazendo um ano, né, que nós comunicamos numa reunião plenária essa intenção que partiu dos segmentos dos arquivos públicos municipais, cuja titular é a Nádia, que é do Arquivo Municipal de São José dos Campos, que também tem experiência nessa área, né, com os documentos de arquitetura. Comunicamos a intenção da formulação ao presidente à época e aos conselheiros, né, redigimos essa minuta durante um período significativo, né, de 4 meses, mas sempre ouvindo, pesquisando, depois eu vou mostrar para vocês qual foi a base teórica para isso. Disponibilizamos essa minuta para receber a proposta dos conselheiros, inclusive para o pessoal da rede, recebemos contribuições até a apresentação da proposta na plenária do dia 31 de agosto do ano passado, né? E nesse momento nós recebemos o apoio formal de 12 instituições por meio da rede, né, de rede brasileira de acervo de arquitetura e urbanismo, que o Felipe bem colocou hoje no início dessa tarde, tá? E naquele dia
foi indicada a relatoria para a professora Maria Tereza Matos, né? Ela apresentou esse relatório indicando aos conselheiros a importância de se estabelecer uma Câmara Técnica Consultiva, e ela foi aprovada naquela reunião em outubro do ano passado. A portaria de publicação, ela saiu em 1º de novembro, né, do ano passado, e destacou os objetivos, né, que teríamos que produzir, então, um documento técnico, e, conforme nossa sugestão, que esse documento tivesse uma facilidade de divulgação, que ele fosse constituído numa linguagem fácil, para ele realmente ter uma efetividade no âmbito dos arquivos, né? E foi o nosso start para começar os trabalhos que têm que ser finalizados em 12 meses. Então, essa proposta foi embasada em estudos teóricos, né? Fizemos um levantamento histórico de 1982 a 2022, baseado naquele artigo do Cláudio Muniz Viana, e também em artigos do professor Lira, né, José Lira, no artigo dele, inclusive com o Jonas está aqui conosco, né, um artigo muito importante, que ele conta um pouquinho dessa trajetória, né, mas focamos nessa questão das iniciativas relacionadas à política de arquivos públicos e privados no Brasil. Nesse tempo, nós conversamos com várias pessoas, instituições, fomos ao NPD, inclusive, para conhecer o trabalho deles, né? Então, aí a gente coloca aqui como um segundo ponto que embasou essa proposta, foram as reflexões sobre temas relevantes para a arquivologia e para a arquitetura. E, nesse caso, como eu sou arquiteta e sempre comecei na pesquisa para depois ser gestora de um arquivo, eu entendi muito que esse diálogo entre os produtores de documentos, no caso os arquitetos, né, e os organizadores dos documentos, os arquivistas, ele era fundamental para ter êxito nessa proposta, né. E também conhecemos diversas ações de preservação, organização, acesso e difusão de acervos, e sempre identificando boas práticas. E numa linguagem, gente, que o que foi muito legal era que era muito verdadeira, né, aquilo que o André estava falando, e a gente falou aqui direto, né, a Adriana também falou, a gente precisa falar daquilo que dá certo, daquilo que a gente tenta e não dá certo, né? Então, uma conversa sempre muito franca, muito colaborativa. E aí, então, a gente resolveu que o nosso objetivo geral era elaborar diretrizes para tratamento técnico de documentos de arquivo relacionados à arquitetura ou ambiente construído, de abrangência nacional, como tem que ser uma Câmara Técnica do CONAC, que balizariam essas ações desenvolvidas nos arquivos públicos e privados no Brasil. O escopo é amplo, né, porque todo o tratamento técnico, a gente já viu aqui que ele envolve diversas etapas. Quando a gente coloca documentos de arquivo relacionados à arquitetura ou ambiente construído, a gente também amplia esse escopo, né, que a gente está falando aí de arquitetura, de urbanismo, de planejamento, de paisagismo, de design, dada a diversidade desses acervos, né. E a gente também não excluiu os arquivos privados, a gente quis trabalhar a questão dos arquivos privados também, justamente porque tínhamos a questão da fuga dos acervos, onde realmente nós somos contrários a esse tipo de ação, né, de atitude, que aconteceu recentemente. Então nós queríamos já identificar algum instrumento normativo dentro do âmbito do CONAC, porque a Câmara Técnica é do CONAC, não é de nenhum outro fórum, né, que pudesse ajudar nessa salvaguarda, ou pelo menos que esses acervos não fossem perdessem a sua territorialidade, né, saíssem aqui no nosso país. Bom, como objetivos específicos, então, todo um levantamento bibliográfico que precisaríamos fazer sobre normativa, procedimentos, né, nacional e internacionalmente, fomos conhecer a experiência de vários arquivos em Portugal, né, aí uma iniciativa individual, de conhecer a Fundação Calouste Gulbenkian, o Arquivo Municipal de Lisboa, a Fundação Marques da Silva, a Casa da Arquitetura e o Arquivo Municipal do Porto, o Arquivo Municipal de Cascais também, que faz um trabalho maravilhoso. Então, tudo isso tudo isso é o escopo, assim, a gente fala que a gente vai colocando na nossa mochila, né, o conhecimento para poder conseguir redigir uma proposta que tenha abrangência como essa, né. E a ideia era sempre estimular o debate, né, estivemos com o Andres, ele sabe que a conversa nunca é impositiva, é sempre colaborativa, e essa ideia de você receber propostas de diversas instituições, pessoas interessadas, ela acabou entrando nesse escopo de reuniões ampliadas. Então, nós não queríamos fazer só reuniões internas, que geralmente o procedimento é assim, faz reuniões internas, produz um documento, coloca esse documento para divulgação pública, para receber contribuições, e aí sim a gente finaliza um documento final.
nós já quisemos de início já ampliar essas reuniões, depois eu vou mostrar para vocês o calendário que a gente fez aqui e as reuniões que já aconteceram, né? Então, principalmente, definir elementos para políticas de preservação, quer dizer, não são só ações, são políticas, né? É uma questão um pouco mais abrangente. Na questão da preservação, o nosso escopo maior era disponibilizar informação a longo prazo, seja informação no suporte físico, seja no digital, né? A questão de política de organização era relacionar, então, essa linguagem técnica da arquitetura na produção documental aos princípios de arquivologia na organização dos acervos. O Andres falou muito bem isso, que a gente precisa ter esse link, né, senão a gente acaba não conversando um acervo com o outro. Se cada um organizar a casa de um jeito, a gente não consegue ter uma celeridade, né, e uma confiabilidade, talvez, nas informações. Então, acho que isso aí é muito importante. Na questão do acesso, então, é definir esses instrumentos de pesquisa, porque os instrumentos de pesquisa, eles têm que ajudar, a gente não pode pesquisar, a gente tem que disponibilizar a informação e revelar o potencial informativo que ela tem, quanto mais as vinculações a gente faz com aquele documento. Então, isso daí é muito importante na questão do acesso. E a difusão, que tem sido cada vez mais importante nas instituições de custódia, né, de documentos, seja arquivo, museu, seja biblioteca, seja centro de memória, e a ideia de ampliar público. Não existe público-alvo, todo público é importante, né, e assim, usando uma experiência do arquivo de Rio Claro, que eu vou colocar aqui para vocês, essa dimensão popular mesmo dos arquivos, tá? Não é só trabalhar para o pesquisador. Em relação aos arquivos privados, a declaração de interesse público e social foi ficando cada vez mais fortalecida em relação a esse o mecanismo que a gente pode contar agora para ajudar na salvaguarda desses arquivos, né, porque ela já está prevista na Lei de Arquivos, que é a Lei 8.159 de 91, e para nós era muito importante também que essa cartilha tivesse uma linguagem acessível, que pudesse mostrar essas questões tão técnicas, né, e tão especializadas de uma maneira muito simplificada, tá? Aqui eu dou destaque para as cartas de apoio que nós tivemos, né, então, basicamente, são todos os componentes da rede, então, a Prefeitura de Rio Claro, eu até assino pelo hábito, mas, assim, os coordenadores, meus coordenadores lá, né, do permanente, do intermediário da difusão, fizeram questão de manifestar esse apoio, né, dada a relevância que esse acervo tem nos arquivos municipais, e no nosso não poderia ser diferente, do CAU Rio Grande do Sul, da Comissão de Patrimônio Cultural do CAU São Paulo, do Docomome Brasil, assinado pela professora Mônica Junqueira, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Escola da Cidade, pela FAO Mackenzie, pela FENAR, que é um apoio importante, que é da Federação Nacional das Associações de Arquivologia no Brasil. Então, pessoal de São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Goiás, Bahia, Paraíba, Espírito Santo, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Então, olha que importante, né? A associação dando esse apoio formalizado. A Federação Nacional também de Arquitetos e Urbanistas, né, por meio da Eleonora Lisboa, o IAB do Rio, o IAB de São Paulo, e o NPD, né, aqui a carta que é assinada pelo Andres, e a Secretaria de Gestão de Obras Públicas de São José dos Campos, que é a Nádia, que é de São José dos Campos, que é a titular do caso do segmento de arquivos municipais, que também tem trabalhado muito nessa produção corrente dos documentos de arquitetura, né? Então, são documentos vinculados à Secretaria de Gestão Institucional de Obras, então, por isso que a carta veio de apoio por ela, né? Bom, depois de toda essa... A responsabilidade é sempre muito grande, né, quando você faz esse tipo de proposta, né, de abrangência nacional, ainda mais com todas essas cartas de apoio. Então, para a gente era sempre muito importante que nós seguíssemos os objetivos estabelecidos e pactuados na proposta, que ela foi aprovada por unanimidade entre os conselheiros, né, pelo plenário do CONAC. Então, isso aí foi muito interessante. Fizemos, então, a partir do 1º de novembro, 3 reuniões internas, né, de apresentação da equipe, confirmação dos objetivos da proposta, identificamos bibliografia e o manual de tratamento de documentos de arquivo de arquitetura, o manual de tratamento de arquivos de arquitetura, que foi feito pela seção de arquivos de arquitetura aqui, que o Felipe comentou, né, nos anos 2000. Ele foi identificado como um instrumento que nós tínhamos como referência, tá? Foi se discutido se ele estaria atualizado ou não, né? Depois nós tiramos a dúvida, se ele realmente está atualizado, ele realmente é uma referência, precisa de alguma questão ou outra na atualização, e para sugestão de especialistas para contribuir com esse trabalho, né? Aqui, eu não vou ler um por um, mas é uma relação
dessas reuniões que nós já fizemos, a partir de janeiro, com esses especialistas da área da arquivologia e da arquitetura. Então, o Dr. Carlos Bitcher, que ele trabalha muito com o CONAC, né? Ele não é conselheiro, mas ele integra diversas câmaras técnicas, ele é um especialista mesmo nessa área. A Beth Ribas, do IEB, professora Ana Maria de Almeida Camargo, que é a nossa grande referência na área da arquivologia, né? Pessoal da Biblioteca Nacional, do Arquivo Nacional, a Thaís, né, que está hoje pelo projeto da Getty Foundation, no NPD também, conversamos com a Thaís, a gente sente que o NPD está inteiramente integrado na Câmara Técnica, porque o Cláudio é componente, fomos conhecer o acervo junto, né, com a Cristina, com o Andres e com o Jonas. A Thaís aqui nos ajudou na reunião, então a gente, né, tem uma integração muito grande com o NPD. O Leandro Aguiar, que o Sereto falou hoje aqui, né, que ele integra o arquivo, esse laboratório da Federal do Amazonas, o Cristiano também da Federal de Santa Catarina, a professora Mônica Junqueira e o professor Miguel Buzar, representando um AFA-USP, outro IAU-USP, né, e o Docomomo São Paulo, a Beth Brea, que é da Comissão de Avaliação de Acervos Privados do Arquivo Nacional, a Leide Mota e a Thaís. Então, essa reunião foi muito importante, né, o Dr. Carlos Bitcher nos indicou que a declaração de interesse público social seria o instrumento mais importante mesmo, né, que nós deveríamos definir, e não o tombamento, né, e que o nosso produto não teria que ser um projeto de lei, e sim um documento técnico, e ainda na forma de cartilha, melhor ainda, né. Então, isso foi reafirmado na reunião com o pessoal da CAAP, né, Comissão de Avaliação de Acervos Privados do Arquivo Nacional, que também se colocou muito à disposição para receber esses documentos, essas solicitações de declaração de interesse público social de acervos de arquitetura, né, de arquitetos, né, eles estão completamente abertos a esse tipo de analisar esse tipo de iniciativa, né, e com muita celeridade. Fizemos uma reunião também com o presidente da seção de arquivos de arquitetura do Conselho Internacional de Arquivos, que é o Antônio Souza Santos, e com o secretário, que é o Paulo Batista, que a gente já tem trabalhado com o Paulo em diversas outras iniciativas, né? Os dois são portugueses, então foi fácil, né, esse tipo de contato, foi uma reunião muito produtiva, né? Conversamos com a professora Marlice Azevedo, que vocês vão ver lá na frente, que ela integrou a primeira Câmara Técnica, então, essa Câmara Técnica agora entende, existiu um trabalho anterior, ele é valorizado, tanto que a gente foi ouvir a professora Marlice, né, e que a gente entende que nós estamos aqui trabalhando num recorte, né, temporal, com os condicionantes que nós temos hoje, mas a gente respeita todo, quer dizer, tem muita gente que já trabalhou nisso, e a gente viu nesse seminário que tem muita gente fazendo trabalhos seríssimos e belíssimos, né, sobre os documentos de arquitetura aqui no Brasil. Isso aí, a gente fica muito animado com isso, né. Fizemos também uma visita técnica ao APESP, e o interessante é que a Tereza é de Salvador, o Cláudio é do Rio, e eu sou do interior de São Paulo, mas nós nos reunimos no Arquivo do Estado de São Paulo para fazer uma visita técnica, que foi excelente também, né, conversando com a equipe deles, pessoas especializadas, a professora Norma Cassares, né, que é uma especialista em conservação de documentos, foi muito bom também, a Caqui, o Sereto, a Raquel Pontier, o pessoal do IAB São Paulo, o pessoal da Comissão Temporária do Acervo e Memória do CAU São Paulo, outra reunião com a Associação de Arquivistas, né, eu destaco a Ana Célia, a Gabriela é conselheira do CONAC também, fizemos uma reunião com a professora Beatriz Bueno, da FAUSP, que até é muito interessante consultarem no projeto CIRCA, que ela fez com os documentos de obras, né, esses processos de obras particulares do Arquivo Municipal de São Paulo, né. Fizemos outras visitas técnicas também, né, o Arquivo do Município de São Paulo, o Arquivo Geral do Rio, o Arquivo da Cidade de Belo Horizonte, o Arquivo Nacional, o Arquivo do Estado de São Paulo, o do Estado da Bahia, bom, o NPD que eu destaco aqui, essas instituições portuguesas, então, assim, cada um de nós três trouxe as experiências que a gente tinha, né, e no sentido de colaborar, tanto na redação da proposta, quanto agora no nosso documento final, tá? Temos outras visitas marcadas também com o pessoal da Fiocruz, que a gente vai ver lá na frente, que é um pessoal também que teve um destaque nesse histórico em relação aos documentos de arquitetura. Vamos conversar também com o pessoal do digital, né, que é o Vanderlei Batista dos Santos, a Cláudia Lacombe e o Daniel Flores,
Então, essas são as visitas que a gente tem agendado. Vai ter que chegar uma hora, que eu acho que vai ser o limite ao mês de maio, né? Eu já vi que a gente precisa conversar com várias das pessoas que estavam aqui, mas vai chegar uma hora que a gente vai precisar parar de ouvir e produzir, porque o nosso tempo é curto, gente, é só de um ano, tá? O que a gente já definiu, né? Que é o CONAC, que é a instância que define a política nacional de arquivos públicos e privados no Brasil, independente de ser de arquitetura, de medicina, do que for. Então, é o CONAC que define, gente. A gente tem que entender, num trabalho desse que a gente está fazendo aqui, está dando a mão para fazer, né, com uma rede aí de gente para colaborar, tem que entender o papel de cada um. Então, mas não é o CONAC que vai dizer sozinho como é que é, entendeu? Não é a Câmara Técnica que vai dizer sozinha, né? Ela é a instância que apresenta. A gente está de portas abertas, a gente já mostrou isso desde o início, que a gente quer um trabalho colaborativo, mas ele é que vai ser definidor dessa política nacional, porque compete ao CONAC aprimorar e implementar a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados no Brasil através de estudos e propostas normativas, tá? E a gente está fazendo isso com o envolvimento da comunidade interessada, de arquitetos e arquivistas, que essa foi uma recomendação, inclusive, da professora Marlice Azevedo, e fazendo isso de forma acessível, numa cartilha ilustrada, tá? Para nós, é claro que nos arquivos públicos, por serem considerados de valor permanente, esse material, de certa forma, está salvaguardado em relação à perda, né? Não é eliminado, não pode ser eliminado, né? Porque eles são alienáveis, né? Inalienáveis, né? Desculpa, e imprescritíveis, mas que realmente a declaração de interesse público social, que é o melhor instrumento, o instrumento mais adequado em relação aos arquivos privados, tá? Vimos, então, as boas práticas, né? Nós já temos algumas situações definidas para orientar, né? Porque a nossa cartilha vai ser orientativa, tá? Não é uma lei, é uma normativa, um documento que vai procurar estabelecer algumas orientações, né? E é interessante também que o que a gente quer foi ajudar também a subsidiar que essas solicitações para a declaração de interesse público social, que pode ser feita por qualquer interessado também, né? Qualquer interessado pode formular um documento, colocar justificativas e encaminhar à Comissão de Avaliação de Acervos Privados, né? Eles dão um parecer e passam para o plenário do CONAC, e eles têm feito isso com agilidade. Então, a gente quer ajudar também a instruir essas solicitações, né? E sempre tudo, gente, dando ampla publicidade a esse material, tá? Então, esses foram os entendimentos iniciais. Esse é o estágio que a gente está, né, finalizando essas reuniões ampliadas, e ainda tendo algum espaço, sim, durante o mês de maio, para a gente ouvir a comunidade interessada, tá? Eu vou ter que passar rápido, porque nem sei quanto tempo que eu falei, já falei 20 minutos, mas aqui só vou destacar algumas questões nesse levantamento histórico, né, que baseado no artigo do Cláudio Muniz Viana. A gente coloca como 82 o início dessa análise, porque o ICA, que é o Conselho Internacional de Arquivos, criou um grupo especializado, um grupo técnico especializado para discutir documentos de arquitetura. Esse grupo técnico, em 1988, ele virou uma seção provisória, e nos anos 2000 foi criada, então, a seção de arquivos de arquitetura no Congresso Internacional, em Sevilha, na Espanha, né? E o interessante é que, 3 anos depois, em 2003, no Congresso Internacional de Arquivos de Arquitetura, né, o pessoal da NPD já estava lá. Então, a NPD do Rio, a Federal Fluminense e a Federal de Minas Gerais já estavam lá, né? Então, essa questão de os arquivos de arquitetura, dá para a gente entender por que esses arquivos estão vinculados a universidades e não a instituições públicas arquivísticas, né? No caso, um arquivo municipal. A universidade tomou a dianteira, né, de início, nesse trabalho todo, né? E mesmo em 2003 também é um ano importante, porque no Congresso Brasileiro de Arquitetos já teve a preocupação, né, de ter um dos temas foi a preservação e acesso a acervos de arquitetura, e na reunião do CONAC daquele ano de 2003, já foi criada uma Câmara Setorial. Existiu a sugestão de criação da Câmara Setorial, que foi criada em 2006, tá? Então, ela não era uma comissão com prazo tão curto quanto a nossa, né? Mas ela acabou não produzindo nenhuma documentação, então por isso que, conversando com a professora Marlice, nós resolvemos realmente levar a cabo essa proposta, né? Então, vou tentar ser mais rápida, quero destacar também que em 2008, por iniciativa da Federal de Minas Gerais e do CEDODAL, a gente começou, né,
esses seminários ibero-americanos, arquitetura e documentação, a Caqui já falou aqui, né, então de 2013 a 2019, a gente já teve várias edições, eu já participei de algumas também, são congressos excelentes, professor Leonardo Castriota, professor Flávio Cassalati, que estava aqui na mesa de abertura, então são seminários muito importantes, onde foi a primeira vez que eu, como pesquisadora, entendi, achei um espaço de fala, né, porque eu sempre pesquisei documentos de arquivo desde a minha época de graduação, eu fui estagiária do Arquivo de Rio Claro, aqui na época da professora Ana Maria Camargo, então, ela que me apresentou esses documentos de arquitetura, então, esse seminário ibero-americano sempre foi um fórum para apresentação de trabalho, para discussão e para aperfeiçoamento, sempre muito importante, né. Em 2019, com a criação da rede, aí, como o Felipe falou, né, organizada pelo IAB, é um momento importante também. Aí parece que as coisas começam a se acelerar, né? Eu acho que a questão também desses acervos que foram transferidos para o exterior, isso também deu uma acordada, né? A gente precisaria tomar algum tipo de providência. O Arquivo de Rio Claro e o CONAC integram a rede a partir de 2020. Em 2021, nós publicamos esse Manual de Orientações Técnicas pelo Arquivo de Rio Claro, que ele foi fruto de um trabalho, de um curso que eu fiz no IEB, orientação da professora Ana Maria Camargo, ela que me pediu que fizesse essa publicação, né, justamente porque ela identificou que ela estava numa linguagem fácil e que precisaria, que ela faria um efeito realmente importante nos arquivos, né. E 2022, para a gente, é um momento muito importante, porque nós conseguimos firmar um convênio de cooperação técnica entre o Arquivo de Rio Claro, a Associação de Arquivistas de São Paulo, o Arquivo Municipal de Lisboa e a Casa de Arquitetura, no sentido de estabelecer um diálogo para entender o que estava sendo feito e o que a gente poderia fazer de forma conjunta, principalmente para garantir o acesso, né? A gente não consegue mexer em situações que já estão definidas e consolidadas, não é nem nosso papel, mas a gente consegue estabelecer um diálogo acima, naquilo que aconteceu. Então, firmamos esse convênio de cooperação técnica, então não é só o Arquivo de Rio Claro, a gente tem outras instituições seríssimas envolvidas, como a Associação de Arquivistas de São Paulo e o Arquivo Municipal de Lisboa, né? Organizamos esse primeiro colóquio Brasil-Portugal, de documentos e arquivos de obras e edificações, eu vou falar um pouco mais para frente dele, né? Foi um sucesso, até foi muito além de público do que a gente imaginava, né, e 2022 também foi o ano de consolidação dessa proposta de instituição da CTC, dentro de um contexto onde o seminário do CAL teve como resultado as recomendações de Ouro Preto, teve o encontro também dessa Comissão Especial do Patrimônio Cultural do CAL, que eles lançaram aquela cartilha, o seminário do Docomomo, que foi realizado aqui no interior do estado de São Paulo, né, do Docomomo São Paulo. O Mestres e Conselheiros lá da Federal de Minas. Essas são as iniciativas que a gente participou, né, com certeza tiveram outras. E hoje o SEDOC, né, em 2023. Então, são uma série de iniciativas que se a gente começa a linkar, e acho que aqui pode me ajudar a ampliar esses boxes, aí até não caber mais no slide, de tanta iniciativa que tem acontecido recentemente sobre essas questões, né? Acho que eu vou ter que passar mais rápido aqui, mas só vou fazer alguns destaques, tá? Desse primeiro Congresso Internacional de Arquivos de Arquitetura, que foi Leão Alcalá de Henares, em 2003, então, quero destacar o NPD, né, por meio da professora Elizabeth Marias Ribas, a professora Malícia Azevedo, que nós fomos conversar com ela, e o Leonardo Castriota, que tem um papel muito importante nessa questão de relacionar a arquitetura e a arquivologia, a arquitetura e acervos, né. Os eixos principais, então, ele sempre trouxe nesses, aqui estou falando especialmente do primeiro congresso, né, mas a gente já tratou de questões relevantes que a gente está discutindo ainda até hoje, que a gente apareceu aqui na discussão desse seminário, né, como, por exemplo, quais as séries documentais que são produzidas em arquitetura, como é que a gente identifica as instituições para ver essa questão da territorialidade, da jurisdição dos acervos, né? Então a gente precisa ter isso sempre muito claro e formalizar essas questões, né? Essas doações precisam ser formalizadas para a gente não ter problema jurídico depois. Como é que se faz o tratamento técnico documental, né? E principalmente como que a gente identifica e descreve esses tipos documentais. O Andres falou isso muito bem em diversos comentários que ele fez aqui durante o seminário, né, como que a gente faz a conservação desses documentos e o valor secundário dos documentos de arquivo, né, para pesquisa científica e para disseminação de informações. Como problema, já identificou a degradação dos suportes, a gente falou disso direto, né, então a gente tem especialistas aqui, inclusive no Brasil, né, para trabalhar a questão
dos suportes, né, quer dizer, desse papel que tem, pelo uso cotidiano, pelas cópias, pela própria característica dele, né, que ele não foi feito para ser um quadro, ele não foi feito para ser um documento, para ser uma obra de arte. Ele é um documento que registra a atividade construtiva, né? Papel vegetal, a gente sabe que é um papel muito sensível, é uma coisa que a gente tem com jornal, né? Como é que a gente conserva isso? Então, essa questão já foi apresentada como um problema específico desses acervos. Então, isso para nós nos ajudou na Câmara Técnica a identificar por que a gente precisava pedir uma Câmara Técnica para documentos de arquivo relacionados à arquitetura. Porque aí já cheguei a ouvir assim, pessoal, mas agora vai ter, então, para arquitetura, para medicina, para fisioterapia? Não é. Porque a gente tem uma especificidade no suporte e na identificação de tipos documentais que justifica essa Câmara Técnica, tá? Bom, o crescimento dessa documentação, né, isso daí era sempre muito importante, e como que, principalmente os arquivos públicos, não tinham capacidade para fazer a gestão e a conservação desses documentos, né, e como as novas tecnologias de informação e comunicação impactavam nos arquivos de arquitetura. Tivemos depois, num documento publicado um ano depois, as recomendações, né, de criação de grupo de trabalho para desenvolver estratégias, olha como a gente pode se espelhar nisso, né, desenvolver um outro grupo de trabalho para confeccionar um guia de fontes, a gente falou isso direto, né, o que cada um está pesquisando, às vezes a gente fica sabendo por aqui, né, no meio no seminário como esse, onde estão os acervos, quem que está trabalhando isso, né, com isso ou não, então esse guia de fontes aí é importante, né? O que ele queria também era estabelecer recomendações para conseguir pelo menos um nível ótimo que eles falavam, né, no tratamento de arquivos e garantir a autenticidade em meio eletrônico, né, porque a gente sabe que no meio eletrônico isso pode se perder, alguém pode alterar a informação, né, não é um documento que se você vai alterar vai ficar borrado, né. No meio digital, você precisa ter uma trilha de auditoria para saber quem mexeu, ou então não deixar mexer, né? Então, a gente tem que tratar sobre essas coisas. E, bom, ter um congresso virtual, ter um congresso a cada 2 anos, isso aí a gente sabe que é difícil, depende do orçamento, mas já eram recomendações desse primeiro congresso, né? Quero destacar 2 pessoas muito importantes, que é a Maria Elisa Conde Vila Verde, o Cláudio Muniz Viana sempre nos fala dela, né, sobre que ela destaca, nos ajudou a entender realmente que esses acervos tinham características importantes, peculiares, né, que às vezes tratar esses acervos, isso é uma coisa importante, com dimensão artística, a gente acaba rompendo o contexto orgânico desses documentos. Tipo, pega aquele desenho mais bonito, tira daquele contexto e bota ele num quadro, né, ou num lugar diferente. Não. Para arquivista, o que importa, não existe a joia do acervo, a Ana Maria sempre fala isso, o que importa é o conjunto, né, é o documento integrado num processo, então não existe, é muito complicado a gente trabalhar nessa questão do valor financeiro dos acervos, tá, ou dos desenhos, né, a gente entende isso, o que importa é o conjunto documental, né, que tem um valor primário e o valor secundário. Então, o valor de documento, de prova é o primário, e o valor de pesquisa, o valor informacional é o valor secundário. Tá? Mas a questão do valor artístico e o valor financeiro, para a gente já é mais questionável. Tá? E depois também o professor Manuel Blanco, que ele também reforça aquilo que a professora Maria Luísa fala, né? E eles acabam definindo outras questões que eu vou ter que passar mais rápido, senão não vou conseguir chegar até o fim da apresentação, mas que eles também tratam sempre dessas especificidades, de conciliar o discurso arquivístico com o discurso arquitetônico, né? E principalmente, a gente entender, como arquiteto que produz o documento, que a gente tem que fazer um trabalho conjunto, e o historiador entra também para ajudar a entender contexto de produção, o pessoal da biblioteconomia, quando a gente recebe nesse acervo títulos bibliográficos, o pessoal da museologia, a gente falou aqui, né, de diversas, qual é a variedade desses acervos, principalmente dos acervos privados, então, é um trabalho grande, amplo, e que envolve uma série de especialistas, tá? Essa Câmara Técnica do CONAC, que aconteceu em 2006, que eu vou destacar aqui também, o pessoal do NPD também estava na Câmara Técnica, tá? Isso novamente um elogio do NPD, porque ele está do começo, não existe fim, né? Ele está no começo e ele continua trabalhando nisso, então isso a gente tem que destacar, né? Dar relevância disso. A professora Marlice, né? E ela nos alertou, hoje,
nós conversamos com a professora Marlice faz alguns meses, né, ela nos alertou, a mesma coisa que ela falava aqui em 2010, que ela diz o seguinte, que a importância desses documentos para fazer a intervenção no patrimônio edificado, né, e que isso, só isso já justificava a importância de você preservar esses documentos. Então, para além do valor de pesquisa, esse valor primário que ele tem de prova, né, de probatório da atividade construtiva, ele deve ser utilizado na recuperação do patrimônio edificado, né. Isso é uma questão até mais contemporânea, e ela já chamava atenção disso em 2010, continua chamando até hoje. Ela também acredita que o valor artístico do documento não se aplica ao documento de arquitetura, ele fala que o valor artístico está expresso na obra edificada. Isso eu achei interessante, e ela repetiu isso para nós, né, que documento é o documento, importa é o conjunto, né, e o valor mesmo financeiro é a questão da obra edificada, né. E ela também justifica essa questão de que por que a gente ficou tanto tempo sem dar atenção ao conjunto documental, principalmente da arquitetura moderna, até ela falar que está um pouco desse distanciamento dos arquitetos modernos com a questão do passado, né. Aqui destacar também o pessoal da Casa de Oswaldo Cruz, né, que também esteve presente num seminário que eles organizaram de acervo de arquitetura e urbanismo, e a gente vai conversar hoje com o pessoal da Fiocruz também, então para mostrar o respeito que a gente tem com quem já participou desse trabalho todo. E aqui eu vou dar esse último destaque aos seminários ibero-americanos organizados pelo professor Leonardo Castriota e pelo professor Ramon Gutierrez, também do CEDODAL, né, e diversas questões relevantes que foram discutidas para a historiografia da arquitetura e urbanismo, a criação da rede latino-americana de acervos de arquitetura e urbanismo, e a RELAC, né, que a gente pode até olhar qual a produção da RELAC hoje, como é que é a nossa rede de acervos que foi organizada pelo IAB, que já tem um corpo, que tem mais gente querendo entrar, né, o que eu acho fundamental, como que a RELAC está, se ela está ativa, não está, como que a gente pode trabalhar de forma conjunta, né, que a ideia deles era fazer um único catálogo online da produção da arquitetura brasileira latino-americana, né, olha que super interessante. Bom, vou passar bem rápido sobre isso, depois eu até posso disponibilizar essa apresentação. Esse é o nosso manual de tratamento de arquivos de arquitetura, e aí, gente, quando a gente fala arquivos de arquitetura, a gente assumiu essa nomenclatura de arquivos de arquitetura, porque é ela que o Conselho Internacional de Arquivos, por meio da sua seção de arquivos de arquitetura, definiu. Então, a gente assume que são arquivos de arquitetura, tá? Na falta de um outro termo, já me perguntaram, mas é arquitetura, é paisagismo, é urbanismo? A gente põe arquitetura e depois define que entra tudo isso nesse termo, tá? Então, ele é muito completo, tá? Muito completo, fala de fonte, de tipologia, dos materiais, do estatuto público e privado das instituições, então essa questão que a gente falou aqui, define política de aquisição, sobre direito autoral, direito de reprodução, ele fala tudo aqui, tá? Então, esse manual tem na versão em inglês e na versão francês, escritos por pessoal do Canadá, dos Estados Unidos, da França, então, realmente até hoje são especialistas, tá? A gente está falando do Centro Canadense de Arquitetura, bom, a May Jane Daniels, ela vai, Cláudia gosta muito dela, ela vai fazer, inclusive, a gente vai traduzir um texto dela para essa revista, para esse número especial da revista do Arquivo do Estado, Documentos de Arquitetura, vai traduzir um texto aqui da May Jane, né? Então, vai falar de avaliação, de prazo de guarda, como que a gente classifica, quais os problemas específicos, e é interessante aqui que eles fazem toda a descrição das fases do projeto de arquitetura, das técnicas de registro, a gente vê bem que tem essa linguagem técnica da arquitetura na produção dos desenhos, né, porque desenho a gente sabe que é um momento intermediário entre a ideia e a obra edificada, né, então a gente está ali com uma situação intermediária, e esse manual, ele apresenta isso. A gente fez no Manual de Rio Claro essa vinculação com a normativa brasileira, né, com as NBRs, vou mostrar lá na frente, né. Aqui fala também de todo o problema da conservação, tem um capítulo especial sobre acesso e difusão, um glossário, não é ilustrado, mas é um glossário com alguns tipos documentais, e uma bibliografia seletiva que também nos ajuda nessas pesquisas. Então, e continua sendo uma referência, como o Antônio Souza nos falou na reunião que aconteceu recentemente, o Paulo Batista, ele é, sim, um documento de referência, tá? O que a gente entende, então, que esses documentos de arquitetura, ninguém produz esses documentos porque resolve produzir sem nenhum objetivo ou sem nenhuma determinação,
tá? Então, eles são produzidos como prova das atividades realizadas por pessoas físicas ou jurídicas no âmbito de obras e edificações, tá? Eles têm esse valor primário, então, que é o valor de prova, mesmo documentos probatórios, mas que o uso dele acaba se estendendo para outras funções, que é a função que a gente falou, para intervenção no patrimônio edificado, para pesquisa. Então, ele tem, é indiscutível o potencial informativo desses documentos, tá? Eles estão salvaguardados em arquivos públicos quando esses documentos são provenientes ou decorrem de funções estatais, mas eles podem estar em arquivos privados quando essas funções são de outras, né, de outras instituições. A gente já viu aqui os arquivos pessoais, arquivos de profissionais, institucionais, acadêmicos, então, são diversos produtores, né. Nos arquivos públicos, e é isso que a minha experiência é de arquivo público, tá? Então, a gente está falando de grande massa documental, organicamente produzida e acumulada. É muito processo, tá? Eu não tenho lá todas as etapas, eu não tenho croquis, por exemplo, no arquivo de Rio Claro, né? Eu tenho só o projeto de prefeitura, a gente, como arquiteto, sabe disso, tá? Assim como eu não tenho todo o processo administrativo que é protocolado na prefeitura, eu não tenho no acervo privado, né? Então, a gente tem que entender essas peculiaridades, e que quando a gente fala de arquivo público, eu não estou falando de excepcionalidade, eu estou falando daquele conjunto edificado, a massa documental mesmo, e assim, a gente fala que é o conjunto urbano edificado das cidades brasileiras. Eu acho isso muito relevante. Eu não tenho um desenho em Rio Claro, por exemplo, eu não tenho um arquiteto de expressão nacional, né, ou mesmo estadual, mas eu tenho uma série de profissionais que para ali foram importantes, né, para a cidade eles foram importantes, e eles que construíram o que a gente tem de patrimônio edificado, tá? Então, produzidos numa linguagem própria, mas que eles têm que ser organizados de acordo com os princípios da arquivologia, identificando o contexto de produção desses documentos, recuperando o potencial informativo e permitindo a compreensão daquele documento, tá? Eles decorrem as 3 etapas do ciclo de vida dos documentos de arquivo. Por quê? Porque eles são de produção corrente, a gente sabe que tem alguém agora protocolando um processo de construção para construir uma casa ou reformar a sua casa, tá? Eles ficam no arquivo intermediário, quando eles ficam aguardando esse processo de avaliação, ou eles vão ser eliminados, no caso não, né, porque eles são considerados de guarda permanente, ou então eles vão para a guarda permanente, que eles vão, como a gente fala, para o arquivo histórico, tá? Aí ele não pode ser eliminado, mesmo que a obra tenha sido demolida. São construídos, então, são concebidos, né, em características formais e funcionais singulares, né, que requerem esse tratamento arquivístico específico, e a gente tem um público diverso, gente. Os administradores, que vão fazer a complementação do processo decisório. Os funcionários das instituições, para fazer essas ações técnicas com os documentos. O cidadão comum, que vai assegurar direitos, obrigações para a cultura geral, né? E os pesquisadores, para análise de eventos e comportamentos. Aqui um pouco das plantas do NPD, né? Quem está aí do NPD consegue identificar, que são, assim, a gente tem nesses arquivos todas as fases de representação, diferente de um arquivo público, que é o que eu tenho é isso, tá? Eu tenho, então, material de gênero textual, e iconográfico ou cartográfico, que também é uma outra definição de gênero, tá? Que a gente precisa aperfeiçoar. Para mim, o cartográfico é mais uma questão de escala mesmo, são os mapas, né? E a planta é o iconográfico, porque os símbolos que elas são concebidas é o símbolo iconográfico, não cartográfico, mas preciso aperfeiçoar, porque eu não sou preciso melhorar essa interpretação, porque eu não sou arquivista, tá? Eu aprendo com os arquivistas. Então, eu tenho esse material, e assim, ele foi produzido, no caso de Rio Claro, a partir de 1917, né? Então, a gente tem uma série a produção documental brasileira é muito semelhante à produção documental portuguesa, né? Então, antes era pedido um termo de alinhamento, e é muito bonito quando a gente consegue avaliar um range grande, né, que pegue final do século XIX, então a gente vê esses termos de alinhamento, como é que eles vão ficando mais sofisticados, e não sei se a palavra é evoluindo, mas como é que eles vão se aperfeiçoando, da onde surge essa planta, né? Por que existe a necessidade de pedir a planta, o corte, a elevação, né? Então, a gente vai vendo que essa produção documental, ela acompanha uma legislação municipal que ela vai autorizar, ou ela vai estabelecer o procedimento para licenciamento das construções urbanas no perímetro urbano, né, das cidades. E eles querem, então, você precisa pedir autorização para fazer essas construções. Então, esse é o valor primário desses documentos. E é muito interessante a gente avaliar
toda... Aqui, você quer falar alguma coisa? Alguém fez pergunta ou não? Não, eu estou avisando. 5 minutinhos, Mônica. Ai, mentira, então eu vou ter que correr, tá? Então a gente Corre, tem que... a gente dá tempo de perguntar, porque isso é Tá bom, recesso, tá. Tá, tá então vamos bom? lá. A gente tem, Tá. então, esses acervos produzidos até hoje, vou passar rapidamente, né, que a gente, como arquivista, e aí eu já me coloco como, porque eu estou aprendendo com eles, né, que a gente tem toda uma estrutura formal, que a gente fala que existe forma e conteúdo dos documentos, então eu vou passar rápido, tá? Quais são os tipos documentais, e cada um é uma aula, né, eu tenho aprendido cada vez mais, existe a diplomática, é fascinante isso, o memorial descritivo para a gente é super importante, mas a gente acaba falando só do documento iconográfico, né, do projeto. Então, lembrar que nos fundos das prefeituras municipais, principalmente, mas também nos arquivos estaduais e no Arquivo Nacional, a gente tem esses processos, né? O que chama mais atenção e que requer mais cuidado na conservação são os desenhos, né, pela fragilidade do suporte, mas a gente tem esses outros anteriores que também são tão importantes e relevantes e não podem ser desmembrados porque você acaba perdendo o contexto de produção desses documentos e acaba dificultando a sua compreensão, tá? Questões de discutir original, cópia, blueprint, que material a cópia ela é um material instável, porque ela é um material que tem uma solução química, né, na sua composição, então ela ainda age, tanto que o Anderson falou, né, às vezes você fica com muita luz, ele some. O valor secundário deles é muito importante, né? Eu vou passar isso, porque a gente identifica na bibliografia secundária aquilo que a gente está vendo, isso é fascinante. Você estudou isso a vida toda, você dá de cara com documentos, fala, puxa vida, isso está no livro do professor Lemos, e aí vai, né? Como é que a gente entende a evolução da moradia? Então, o meu percurso foi esse, gente. Primeiro foi o valor secundário. Evolução do modo de vida. Então, eu gosto de mostrar isso, porque são tantos outros documentos de arquivos diversos que você vai incorporando para entender um simples projeto que você possa dizer desse, tá? Então, uma série, as revistas, os manuais de conduta, como é que você vê a legislação edilícia e sanitária sendo incorporada nos projetos, o aperfeiçoamento das técnicas de desenho, que essa padronização é muito semelhante ao que eu pesquisei em São Paulo, Campinas, Rio Claro, então a gente vê muita semelhança. E depois que eu fui para entender esse valor primário, que é aquilo, como que o arquivista interpreta esses documentos. Então, o procedimento administrativo, como que a prefeitura foi se organizando para poder receber esse material, para poder avaliar e aprovar esses projetos, né? Como é que você faz o reconhecimento entre a planta e o projeto? Nem sempre é a mesma coisa, né? Às vezes tem algumas alterações durante a obra. Como que essas exigências legais vão sendo aperfeiçoadas? A gente pede o corte porque a gente interessa ver a cubagem, né? Interessa ver a altura do porão, interessa ver como é que, em relação à segurança da habitação, como é que você vê a amarração, né? Do telhado, os detalhes construtivos, quando você tem a incorporação do concreto armado, e aí vai. A história administrativa é muito, muito, muito importante. Então, os relatórios de prefeito, os despachos, Campinas, eu tinha me apresentado esse problema, porque eu tinha pedido um período muito anterior, eu não tinha mais planta, só tinha os despachos, mas eles são valiosíssimos para a interpretação. Então, assim, dificilmente alguém chega no arquivo e fala, não tenho nada que me ajude. Não, né? Você precisa ter olho, e a bibliografia secundária te dá isso, para achar na fonte primária aquilo que é mais importante. Outros documentos correlatos que a gente fala, né, que são os livros de registro de construção, livro de imposto de indústria e profissão. Então, o que tem a ver livro de imposto com o processo de construção? Tem tudo a ver, porque você vai ver o período de licenciamento daquele profissional, você vai ver todos os agentes envolvidos no processo de produção do espaço da cidade, né? A gente consegue ver toda a regulamentação da profissão, então o início do CREA, né, no decreto de 1933, então a gente consegue ver aqui, por exemplo, nesse caso específico, ele é um italiano, um imigrante italiano, que trabalhou em Rio Claro, e um documento como esse já resulta numa outra exposição super importante. Almanacs são deliciosos da gente ver, porque além do que eles são ilustrados, né, então é muito, muito bonito. Os álbuns ilustrados também, olha aqui uma propaganda de uma cerâmica, coleção de fotografia, então são uma série de documentos primários, né, que a gente fala, que nos ajudam a entender o contexto de produção desses documentos e revelar o seu potencial informativo, tá?
Esse manual, então, foi feito no âmbito do curso de aperfeiçoamento em patrimônio documental, né, do IEB da USP, e ele é completo no sentido onde ele tem as questões da arquivologia e da arquitetura. Ele é uma primeira iniciativa, não estou colocando nunca como um modelo, como uma referência a ser seguida, mas ele tem a sua seriedade, ele foi baseado numa série de... Aqui são alguns dos documentos que foram utilizados para a redação desse manual, e tem a orientação da professora Ana Maria Camargo, que é indiscutível, né? Então, ele fala de documento de arquivo, das instituições de custódia, das fases do documento, e sempre, gente, numa linguagem muito, muito fácil. Não é fazer tese, tá? Não é colocar referência bibliográfica em tudo, porque isso aí está do lado, ó, o tamanho dele aqui, ó, vocês estão vendo? Ele foi impresso, né? Mas tem no digital, ele está do lado de quem está ali trabalhando para facilitar o tratamento. Fala da caracterização funcional dos documentos em espécie e tipo documental, caracterização formal. Então, assim, o que é um livro de registros? Isso é o quê? É formato, forma, se é croquia, forma, né? Discutir gênero, se é o iconográfico, o cartográfico, a técnica de registro. Aqui é uma fase, uma etapa que a gente, como arquiteto, precisa ajudar o arquivista, que são essas etapas da atividade projetual. Então, a gente tem o levantamento de dados, o estudo preliminar, o anteprojeto, o projeto básico, o projeto administrativo, então, o executivo, o completo, o as-built e a avaliação pós-ocupação. Então, essas etapas não foram definidas aqui no manual, sem referência, estão baseadas nas NBRs, nas atribuições do CAL, né? Então, uma pesquisa grande que resultou nisso. Também as técnicas de registro, então, desenhos esquemáticos, à mão livre, por instrumento e assistido por computador. Arquivista, por exemplo, quando vai falar carimbo, a gente quando usa aquele carimbo do lado, que coloca todas as referências, né, o nome e tal, para nós aquilo é carimbo, né? O carimbo no canto... direito da folha, né? Carimbo como estampa é o outro, que é um carimbo que vai dar validade, que vai dar validação, né? Desculpa, vai mostrar a tramitação do processo. Então, a gente precisa esclarecer essas questões, né? As fases de representação do projeto, como desenho preliminar, desenho de concepção, e aí, gente, planta, né? Então, quantas plantas a gente tem, né? Planta de cobertura, de pavimento tipo, perfil, elevação, detalhe construtivo, perspectiva, maquete, a gente tem hoje a maquete física, né? Tem a maquete eletrônica, além da maquete física, os desenhos de execução, e aí todo projeto executivo, quando tem aquele detalhamento de projeto, né? Todos configuram tipos documentais, e além dos desenhos, a gente tem outros documentos também textuais que acabam sendo incorporados ao projeto, como o auto de vistoria de corpo de bombeiro, os relatórios de impacto de vizinhança, os laudos, né? Diário de obra, memória de cálculo, caderno de especificação técnica. Então, isso daí, ao longo do tempo, a gente vai ampliando essa produção documental, né? Aqui na caracterização formal, a questão do original de cópia, né, cópia como original, o que tem validade ou não, né, os materiais que são confeccionados desses desenhos, que são muito importantes, isso é muito importante quando vai se trabalhar as ações de conservação, que elas vêm aqui na sequência, né, aí já volta para a cor azul, que a cor azul é relacionada à arquivologia, né. Então, a gente faz uma identificação dos danos, né? O que é sujidade, ferrugem, fita adesiva, para a gente uniformizar essa linguagem. Lógico que isso foi baseado numa bibliografia secundária, tá? O que é rasgo, o que é vinco, qual que é a diferença de um, o que é dobra e o que é vinco, né? Qual que é a diferença? Porque quando a gente vai fazer a anotação, eu tenho que saber que o que eu estou falando de dobra, o André está falando a mesma coisa, tá? Então, isso é importante a gente unificar. Ruga, ondulação, e aí vai. Depois a gente acaba identificando também os procedimentos, né, para conservação, como higienização, pequenos reparos, a gente dá algumas dicas ali, né, do que é recomendado, do que não é recomendado, e lembrando que a gente faz isso, aqui eu estou mostrando aqui um pouco da nossa equipe, e eu treino junto com eles, porque a gente tem que aprender junto, né, em oficinas oferecidas pelo Arquivo do Estado, a gente está sempre se atualizando, essa aqui é uma imagem do nosso laboratório. E eu preciso chegar na digitalização rápido, porque essa é a mesa, Andres, que você queria ver, que acho que a gente mostrou para você. Gente, isso daí é assim, ó, para a gente comprar, naquela época, foi em 2020, final de 2021, para comprar um scanner para fazer a tomada digital de imagens ou a digitalização, a gente ia gastar, no mínimo, 300 mil reais. A gente não tem esse valor, porque o nosso orçamento é 1 milhão anual, tá? É 1% do orçamento da prefeitura, que é 1 bilhão. A gente conseguiu customizar essa mesa, e aí todo mundo do arquivo, os 8, né, nós somos em 8,
fomos lá, vimos como é que dobra, não dobra esse documento, planifica, não planifica, como é que vai fazer. Fomos ao arquivo de Estado para pedir algumas orientações de câmara fotográfica, holofotes, tal. A gente customizou essa mesa. Isso aqui é um pistão. Essa mesa não ficou, a mesa, o computador, a licença do programa não ficou em R$ 25.000, tá? E a gente tem feito um trabalho que está dando um acesso como tem que ser feito, tá? Então, aqui também eu já coloquei, não vou entrar em detalhe, mas qual o formato que a gente salva, quais os programas que a gente faz, esses ajustes, né, de correção de iluminação nas imagens, né? Então, assim, o documento é aberto, ele é planificado temporariamente, porque a gente entende que esse documento, no caso dos processos de construção, eles são de dobra de origem. Ele é dobrado, tem até uma padronização dessas normas. Então, ele coloca aqui, ó, ele coloca, ele fecha, ele bate a foto, depois ele abre, fecha, guarda de novo, e a imagem digital está aqui, ele faz esse tratamento rapidinho, tá? Depois ele salva no PDF único o processo todo, o documento textual e o documento de gênero iconográfico, num custo, assim, ínfimo, tá? Aqui um pouquinho das correções que eles fazem, tá vendo? Ó, a correção é essa, a gente não altera informação alguma, tá? É só uma correção para facilitar, para melhorar a questão visual do documento, tá? A gente fala também da questão do controle ambiental, que é muito importante nos acervos. Essa aqui é uma imagem dos nossos espaços, tá? Como que a gente faz a preservação, e aí a gente fala de acondicionamento primário e secundário, né? Como são os envelopes, as jaquetas, se usa poliéster, se usa papel, tipo de caixa, tubo, o armazenamento, porque acondicionamento é uma coisa, armazenamento está relacionado ao mobiliário, que esses acervos vão ficar, então se ele vai armazenar na horizontal, na vertical, e qual é o mobiliário que a gente tem para isso, né? Então tem os armários, os arquivos, as estantes, as mapotecas. Fizemos uma orientação para documentos fotográficos, e aqui dizer que a gente também capacita os nossos servidores para fazer esse tipo de tratamento completo, né, fotográfico, e faz um trabalho muito legal com a comunidade sênior e com o Conselho Superior para identificação de fotos do acervo, tá? A questão da organização, se vocês terem uma ideia, eu tenho hoje lá no arquivo 78 mil processos, 77.903 processos, né? O projeto piloto que a gente está fazendo, que eu vou mostrar na sequência, a gente está trabalhando 12 mil processos, que era esse período de 33, que são os primeiros que eu tenho, a partir de, porque assim, a lei exige a partir de 17, mas o meu acervo lá começa em 33, né? Foi o primeiro recolhimento a partir de 33, os outros não se tem notícia de onde eles estão, tá? Então, a gente está hoje com esse número de 12 mil processos que a gente quer fazer desse projeto piloto, a gente já indexou 2/3 deles e já fotografou 1/3, tá? Mas tem que trabalhar no universo de 77 mil até 2009 do que eu tenho de passivo, não estou falando do que está sendo protocolado lá agora, tá? Tem toda a questão da descrição, como a gente já falou, e segue a ISADG, segue a Nobrad. Como eu não estou vendo vocês, eu ouvi um barulhinho, se eu tiver que encerrar, aqui me fala, tá? Mônica, 7 horas já. Tá, eu vou falar mais 10 minutos. Vou falar 10 no máximo. Não, que agora eu vou falar do arquivo. Depois o glossário, tá? De tipos documentais, como a gente faz o acesso aqui, é uma sugestão de indexação, a gente tem feito indexação, tá? E aqui, sempre baseado no manual, nesses critérios que a gente criou aqui, ó, nessas convenções, tá vendo? Ó, quando a gente vai trabalhar, a gente coloca tanto os dados gerais, quanto os agentes envolvidos, quanto o conteúdo, quanto também algumas informações de conservação preventiva, tá? Essa é a nossa tabela, aqui que a gente usa para identificar os pigmentos, né? Esse é um pouco do nosso, como é que fala? Do nosso arquivo intermediário, né? A gente, a partir do momento que está fazendo a indexação, que a gente está vendo aqui, né? A gente já vai trocando acondicionamento para essas caixas aí em polipropileno, já vai trocando a face delas aqui, né? Porque elas vêm desse jeito, ó. Tá vendo? A gente vai trocando aqui, já estão higienizadas, né? Então, quando está no azul, ela já está higienizada e praticamente, não é o caso dessas que está de 44, mas a gente já está digitalizando. Aí o funcionário, como é que ele dá acesso? Ele consulta uma tabela, vai lá, pega na estante e dá o acesso. Tá? Então, está sendo resolvido quando o acesso é físico, mas os documentos, então, dos que já estão digitalizados, esse documento não sai mais do arquivo, a gente dá acesso só à cópia digital, tá? Bom, gente, a difusão,
eu precisava de 1 hora para falar, mas vou falar em 10 minutos, que a gente entende, assim como o Adalberto estava falando lá, é ela que vai dar visibilidade para as instituições. E como a gente tem os arquivos como o primo pobre, aquele que a gente não tem recurso, ninguém convida o arquivo para nada, então é uma forma da gente dar visibilidade. Então, esse trabalho de você ligar para jornalista, a gente faz isso também, só que somos em 8, então a gente não consegue tanto vulto, né, porque a gente não dá conta de todo o trabalho. Mas a gente divulga o trabalho técnico do arquivo, tá? Divulga não só a questão de arquivo como espaço de história, mas como espaço de gestão da informação, né? E a gente tem feito isso sempre motivando a equipe, envolvendo outras secretarias, e eu vou falar rapidinho dessa exposição, que ela acaba envolvendo toda a de documentos de arquitetura, que ela acaba envolvendo todas as fases daquilo, todas as etapas do desenvolvimento, todas as etapas do tratamento de documentos arquivísticos e toda a equipe, tá? Então, vamos lá. A gente montou painéis com reprodução, a gente não tem um documento original lá, é com reprodução, porque a gente quer que as pessoas peguem esses documentos. Então, aqui a gente acabou mostrando, como a Ana Maria sempre orientou, não existe um documento importante, a gente quer mostrar mesmo a padronização, e que nessa padronização a gente foi destacando alguns elementos aqui. Isso aqui, vou mostrar para vocês que isso aqui é um painel adesivado, tá? São 6 painéis fixos. A gente foi mostrando a especificidade de cada documento, né? E aqui, na questão da arquivologia, e aqui na arquitetura. Então, se a casa é geminada, onde tinha banheiro, por que o banheiro era lá dentro, por que era fora, por que se fazia casa geminada, por que deixava o afastamento, e aí vai. Tinha um painel grande, né, que é o painel que a gente explicava um pouquinho, que era documento de arquivo, documento de arquitetura, mostrava os documentos correlatos e dava destaque para um dos profissionais, né. Fizemos um painel com fotos, jogos educativos, então esses produtos educativos decorrentes da exposição fizeram muito sucesso, tá? Então tem o produto educativo, que é o quebra-cabeças, o jogo de encaixe, o painel de fotos, e um editorial, que é o manual de orientações técnicas, e também uma divulgação na rede social. Isso aqui é um videozinho no YouTube. Então, escolhemos os documentos, né, os processos, digitalizamos, montamos, e aqui, gente, a equipe mesmo montando, foi num espaço do museu, tá? Então, a gente acabou brincando, esse arco aqui que a gente criou aqui, né, essa porta aqui, ela é com a caixa de polipropileno azul que a gente usa no arquivo, para a gente fazer aqui uma associação com o espaço do museu, como se fosse criar uma casa ali dentro, né? Então, toda a equipe foi participando, aqui está o painel que eu falei para vocês com fotos, painéis adesivados, plantas adesivadas no chão para as crianças brincarem, os quebra-cabeças estão lá atrás, aqui, né, um pouco vou passar rápido essas imagens. Aqui a imagem sem as pessoas, depois eu vou mostrar a imagem com as pessoas. Os quebra-cabeças e jogos de encaixe aqui, né, o quebra-cabeça, as crianças brincando. Não é só criança que brinca, os adultos também gostam. Esse painel de fotos as crianças amaram, porque é o painel instagramável que se fala, né? Esse QR Code aqui, a gente consegue que todo o material que está na exposição já está digitalizado aqui, então as pessoas têm acesso a isso também. As crianças adoram brincar de amarelinha aqui nas plantas. A gente tem feito visitas escolares lá, né, então primeiro faz uma ligeira apresentação, depois deixa as crianças brincarem aqui em cima das plantas, né, e as perguntas são sempre fabulosas. Aqui a Mirla, que é a nossa estagiária de arquitetura, ela também faz faz o trabalho de serviço educativo, né, de explicar para as crianças as plantas. Eles têm muito interesse, e é um momento também que a gente aproveita para mostrar as atividades técnicas que a gente faz com esse acervo. Então, a Thalita aqui está mostrando o trabalho de desmetalização, de higienização, né, brinca com as crianças em relação às trinchas, então, as crianças gostam muito. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito para sensibilização sobre a importância desse acervo, lá na nossa exposição que está ocorrendo no museu, né. Então, é um momento também da gente apresentar alguns outros documentos, né, e também de que depois que visita a nossa exposição, a gente passa para a monitoria do museu, então uma parceria entre arquivo e museu, né. A gente recebe pessoal da educação especial, que é a educação de jovens e adultos, o público aqui é diverso, então a linguagem que a gente conseguiu criar na exposição é tanto para criança, quanto para jovem, para adulto e para sênior. Uma outra exposição que foi financiada com o edital do CAL, que ela fez parte de um grupo de pesquisa. Ela foi concebida por um grupo de pesquisa do IAL, né, pelo professor Miguel, de arquitetura italiana. A gente faz essa exposição aqui também. Então, a gente tem crianças, né, tomando conhecimento. A gente fez aqui reproduções facsimilares dos documentos para as crianças poderem pegar, né. Então,
As crianças são super interessadas, chamamos a comunidade italiana também para mostrar tanto a exposição, os documentos e o trabalho técnico do arquivo. Esse mesmo assunto é tratado nas visitas no arquivo, agora, né, a gente recebe escolares lá, uma vez por mês, a gente passa a semana recebendo escolares, então a gente mostra todo tipo de documento relacionado com a arquitetura e o ambiente construído, aqui, né, documentos cartográficos, fotografia, então as crianças são muito, muito, muito interessadas, né, bom, aqui a gente também mostra outras coleções que a gente tem, anuncia os processos, que são esses documentos cartográficos, e assim, a criança tem hora que ela está sentadinha, dependendo do tamanho da turma, né, a gente vai adaptando. A gente mostra o trabalho técnico, então não sei quem gosta mais, se as crianças são os nossos funcionários, né, porque o envolvimento da equipe é grande. E a gente também tem um outro projeto muito legal, que a gente chama o Projeto Arquiaventuras, que a gente também trabalha a questão da concepção do espaço da cidade com material lúdico. Esse é o quebra-cabeças, né? E esse quebra-cabeças, ele é acompanhado por fichas. Essas fichas aqui são em braille, tá? Então, a gente... É um jogo inclusivo e também sensibiliza as crianças que não têm essa deficiência a saber né, da importância, da dificuldade, né? Então, quebra-cabeças. A gente recebe também o pessoal da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, mostra documento e mostra atividade técnica. Educação especial, esse foi um grupo de crianças, que ela está trabalhando a Libras, né, Linguagem Brasileira de Sinais, né, crianças de projetos sociais, e é muito interessante que as crianças não conhecem esses espaços, depois nos contam, né, as professoras nos contam, ou os educadores, que eles levaram as famílias, né, e eles explicaram, então eles se sentiram, assim, super bem, né, de dizer que estou conhecendo um espaço importante para a cidade, e passaram a entendê-lo como um espaço de referência, de pertencimento, de memória, né. Aqui também... teve um menino aí, na época, que falou que gostou tanto da atividade, que quer desenvolver isso, então é uma forma da gente também dar um encaminhamento, né? As crianças brincam com isso, outro suporte, além dos quebra-cabeças, são os jornais, que eles identificam grafia antiga, a gente faz treinamento com professores, né? Porque a nossa ideia é ampliar esse material, a gente fez um conjunto de jogos, né, eles ficam no arquivo para essas visitas técnicas, e conforme a gente tem orçamento, a gente vai reproduzindo esses jogos e doando para as escolas públicas. Nós temos 37 escolas públicas no município, dos 10 jogos nós já doamos 4, né, então fazemos com o nosso próprio orçamento, e orientamos as professoras, né, nos horários que eles podem. Então, aqui, o destaque não é valorizar minha presença aqui, não, mas é que a gente acaba assumindo essa responsabilidade de, fora do horário de trabalho, pode de sábado, pode de domingo, a gente pode, entendeu? Então, vamos lá. Aqui também a gente faz algumas ações fora da escola, né, que é o arquivo fora nos dias da família, e é muito legal, porque brinca pai, mãe, irmão, né, muito bom, e esse material já está sendo aplicado nas escolas, com material que a gente doou, então a gente quer fazer difusão, mas de fazer uma difusão permanente, a questão é política pública mesmo. Esse jogo foi feito para criança no ensino fundamental, para geralmente 9, 10 anos, onde eles estudam a história da cidade, mas a gente já tem criancinha pequenininha, já brincando, isso aqui é um jogo da memória, tá? Esse jogo, essa concepção desse material pedagógico envolveu a Secretaria de Educação e o Centro de Reabilitação Infantil, por isso que ele é inclusivo. Aqui são os quebra-cabeças, caça-palavras, jogo da memória, e assim, para dificuldade motora, esse jogo da memória eles colocam nesse cordãozinho em volta do pescoço, não precisa segurar, né, às vezes as crianças não conseguem. Esse aqui trabalha o patrimônio imaterial, né, que é muito interessante, a Lei 10.639, né, das relações étnico-raciais, todas essas palavras são em braille, né, a gente não consegue ler aqui, mas ela tem a textura do braille. Esses painéis ajudam a entender a expansão do território, então são jogos que trabalham, não é só a questão da história, né, história, geografia, ciências, matemática. Esse mapa de percurso, aqui parece que está ruim de ver, né, mas ele trabalha, a gente está trabalhando no processo de planejamento, com plano diretor, né, orçamento participativo, então ele faz parte desse nosso trabalho. Tem o Arquigame, que é um tabuleiro, um jogo de tabuleiro, com 290 cartas, o jogo tem 1 por 1, né, tem verdadeiro, falso, quiz, desenho, então ganha o jogo, né, porque é um percurso que a gente vê aqui, não só quem chega primeiro no dado, né, porque a gente tem aqui um dado grande, inclusive, os bonequinhos têm o formato de bonequinhos mesmo, né, mas quem acaba somando, né, porque a gente vê aqui, quem acerta ganha mais 3, quem erra perde e tal,
Então, tem toda uma dinâmica de jogo de tabuleiro mesmo. Soletrando, mímica, carta coringa. Esse aqui é muito legal, que é o Aximetria, né? Então, sempre em cima, todo esse material aqui foi concebido com documentos do acervo. Esse é o Arquiregistros, que é o último livro de arte colagens, é um tamanho A4, que ele vai abrindo, né, nos 4, deixa eu dimensional, estou terminando, tá? E ele trabalha diversos aspectos da história da cidade, a criança monta esse livro durante o ano todo e ela leva esse livro para casa para querer, ela mesma conta sobre a história da cidade. A gente faz formação de professores, divulga isso nas redes sociais, né? Faz calendário com esse tema. E, além disso, a gente tem as ações institucionais, como eu falei para vocês, que é participar da rede, fazer o colóquio. O colóquio, nós tivemos 643 inscritos e tivemos online, na audiência, né, online nos 2 dias de visualização, quase 1.500 pessoas, com uma média de 120 espectadores para cada mesa. Aqui tem, né, todos os diálogos que a gente resolveu falar, né, de política de acervo, tipo documental, preservação e acesso e difusão cultural. Participamos de vários eventos organizados pelo Paulo Batista, que é o secretário do ICA, tudo para ajudar a difundir, eventos no Brasil, fizemos oficina no Docomomo, né, publicações também, né, no boletim, como esse boletim na Universidade de Coimbra, valorizando todo mundo que trabalhou aqui. Então, lá está citado o artigo do professor Lira, está citado as iniciativas do Docomomo, da rede, tudo isso que eu falei para você, professora Marlice, NPD, está todo mundo citado, porque a gente, aí é uma questão minha, né, nunca me coloco como eu estou fazendo, né? Então, quem é que já fez, tem sempre esse respeito com quem já fez. A gente fez um CNU Cast, né, que é um podcast com o CNU da Unicamp, né, Centro de Memória da Unicamp, com a Gisele Ferreira de Brito, uma especialista da FAUSP, né? Foi bem legal também. Esses 2 artigos da revista Equivoz, que é uma revista eletrônica, que também ajudam a difundir, né? E, assim, para finalizar mesmo, essa ideia de que, além dessa função que a gente tem, né, que é a função dos arquivos, né, de recolher, custodiar, preservar e organizar fundos, a professora Luísa Belotto, né, infelizmente falecida recentemente, que é a nossa grande inspiração para essas ações de difusão, e ela fala que a gente chega, quando a gente faz essas tarefas, a gente chega numa dimensão administrativa e acadêmica. E se você quiser ter uma dimensão popular e cultural dos arquivos, aí eu estou falando além de pesquisador, tá? Porque eu sou um arquivo público, tenho que entender isso, e que eu preciso chegar na política pública. Eu tenho que buscar esse novo usuário, que é o estudante, o cidadão comum, e eu, então, preciso investir nessa difusão cultural e na assistência educativa, tá? Então, é por isso que a gente tem feito essas ações no arquivo, tá? Então, essas atividades culturais, as publicações, então, toda essa questão, passa rápido, né? Tem a coisa do turismo cultural, uma coisa legal, porque a gente também faz alguns passeios, né? Com a comunidade. Depois paramos com a pandemia e ainda não retornamos. Mas é entender que a gente tem esse público acadêmico, o público escolar e o cidadão comum. Inclusive esse cidadão que já deixou os bancos escolares, que é esse pessoal do EJA, né, que depois retorna, tal, a gente precisa entender com que linguagem a gente vai chegar, como que eu vou chegar e falar, olha, isso aqui é uma planta de arquitetura. Não, eu tenho que ter aproximações, né? Então a gente tem que entender qual a possibilidade didática que o arquivo oferece, porque a força social que ela tem, que o arquivo pode ter, é muito grande, tá? Então, assim, fundamentalmente estabelecer, reconhecer esses laços que o arquivo, que tem os arquivos e a educação, né? Porque isso valoriza esse potencial dos arquivos, não só do acervo, que é a nossa joia, né? É o acervo, né? Não um documento, mas é o acervo como um todo. Mas o que a gente precisa fazer é mostrar também as atividades técnicas que a gente tem no arquivo, tá? E é só, gente. Obrigada. Acho que eu falei muito, mas não tenho como ser menos. Mônica do céu! Eu disse, para a apresentação, senão eu vou falar mais. É muito conteúdo, Mônica. Tinha que ser uma manhã inteira. Tem. Gente, se vocês vissem as exposições que a gente faz, para sensibilizar, quando o Dalberto falou uma coisa, vou dar outra palestra aqui de novo, o Dalberto falou assim que tudo não é político. A gente fez um evento cívico, que foi uma coisa tão legal, o Paço Municipal comemorou 50 anos de inauguração. Aí, o que a gente fez? Fomos procurar algumas imagens que a gente tinha no acervo, documento fotográfico. Aí, a gente identificou nas fotos um livro. Eu falei assim, peraí, esse livro não tem no acervo? Aí, vamos lá conversar, porque tudo a gente reúne a equipe, né? Uma equipe de 8 dá.
Aí o nosso funcionário mais antigo falou assim, Fernando, não tem, esse livro está aqui. Aí a gente pegou o livro, vimos que tinha lá o livro, chamamos o prefeito lá, né, que tinha recebido o livro, o filho dele, porque ele tem 90 anos, né? Gente, construímos isso com a família, foi uma coisa linda. A gente chamou todos os prefeitos que passaram no passo. Acho que Mas só que dois bom, que né, Mônica, que a prefeitura é sensível, né? E destina verba. A prefeitura não é sensível, porque assim, É. as pessoas não conhecem os arquivos, não conhecem mesmo. Cabe a gente, como gestor, ter essa sensibilidade. A gente tem que ir aonde as pessoas querem ir, é o que eu te falei. Quando o pessoal das professoras me fala, eu só posso quinta-feira, 7 da noite, eu fico. É assim, gente, não existe segredo, é boa vontade. Alguém aqui já falou isso, acho que foi o próprio Adalberto que falou que ele tem essa realidade que eu tenho, né? Entendeu? Então, a gente precisa ter isso mesmo, precisa ter essa boa vontade. Mônica, parabéns pelo trabalho, tanto na Câmara Técnica Consultiva, né, quanto à frente do Arquivo Público de Rio Claro, em São Paulo. E a gente vê você muito apaixonada. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer à Mônica, algum dos presentes, sobre o que a Mônica apresentou. Tem muitos parabéns, Mônica, aqui no chat, não sei se você já viu, todo mundo elogiando o seu trabalho. E eu fiquei com pena, Mônica, porque a Câmara só vai ter 1 ano, e não pode ser prorrogada, não. Então, existe a possibilidade de prorrogar, né? Mas o que a gente quer é, pelo menos, fechar. A gente precisa fechar isso aqui, entendeu? Porque acho que é urgente. A gente não tem ideia de que, assim, vai ser um documento que a gente não vai conseguir ouvir o país todo. A gente não está num país, a gente está num país de dimensões continentais, né? Gente, a cada vez que eu participo de um seminário, que eu conheço alguém, eu ouvi tanta coisa legal hoje, eu queria colocar todo mundo, né? Mas a gente vai ter que ter um prazo, né, de encerrar, e assim, e a gente quer que as pessoas entendam. E quem não teve voz dessa vez, se tem alguma coisa muito diferente daquilo que a gente colocou, uma situação, fica para um outro fórum, para um outro momento, entendeu? E assim, o que a gente quer que entenda é o seguinte, é uma Câmara Técnica do CONARC. Outras, a gente pode somar, pode ser, uma iniciativa. Assim como aquela exposição que eu falei, que eu mostrei para vocês, a exposição é uma iniciativa. A partir dela, a gente tem feito um trabalho de um serviço educativo gigante, entendeu? E é isso que a gente quer que as pessoas entendam. Existe um momento que vai ser o momento desse trabalho consolidado. E eu queria aqui, até já pedir autorização para o Cláudio e para a Tereza, eu preciso muito da ajuda dos arquitetos, a gente precisa da ajuda dos arquitetos, para fazer a produção gráfica disso, entendeu? Porque isso não é do campo do arquivista. O arquiteto consegue fazer isso. Então, a gente precisaria disso, porque a gente vai ter que produzir, né, vamos dizer, um texto técnico, né, mas que é como eu fiz no manual. Aí depois eu fui me virando aqui, gente, tudo aqui, claro, a gente se vira, né. Eu recebo por mês para pagar os 8 funcionários, tudo, as nossas despesas correntes, assim, mas eu recebo 100 mil reais, menos até, 90 mil reais por mês, e dá, entendeu? O que a gente, assim, tem muito claro que aqui, se eu for fazer uma exposição, assim, super chique, não vou fazer. Então, eu prefiro fazer, entendeu? Eu prefiro fazer com o recurso que eu tenho. Assim como aquela mesa, se eu fosse ficar esperando, juntando dinheiro para digitalizar, eu estava até agora juntando dinheiro. Tá? Muito legal a mesa, fantástica. Vamos pensar na alternativa, entendeu? E tem resolvido muito. Sim, mas sim. É isso. A Guilar quer se colocar. Guilar? Pode. Não, eu queria primeiro parabenizar a Mônica, fantástico, incrível o seu trabalho, né, realmente, tirar o chapéu para você e toda a sua equipe. Depois era fazer uma pergunta, porque você falou que a professora Marluce, não me lembro, eu me lembro dela uma vez numa palestra, num documento, mas faz muito tempo, você falou que o dossiê de arquitetura não pode ser, não atribui um valor artístico para ele, não foi isso que você disse, porque ele é um documento técnico e o valor artístico é a obra. Foi isso que você falou? Isso daí eu vi no texto do Cláudio, né? E a gente conversou com ela recentemente, nós estivemos no Rio de Janeiro.
Eu queria justamente colocar essa questão, até porque, veja, o documento arquitetônico, ele tem vida própria, independente da obra, tá certo? E por que que ele, dentro de uma coleção, eu não estou falando de separar documentos de um dossiê, eu estou falando por que que um documento não pode ter um valor artístico, adquirir um valor artístico excepcional, entendeu? E ele tem que ficar submetido à obra. Ele é um ente independente. Sabe o que a gente entende como arquivo? E aí eu me coloco, porque eu estou no meio deles, né? Eu sou gestora de arquivos. A gente, tudo bem que como arquiteta eu vou lá, quando a Mila está fazendo a indexação, eu falo, nossa, que lindo! A gente elenca, né? Mas para o arquivista o arquivista não interpreta documento. Ele é o mesmo documento, tanto um documento feito pelo Oscar Niemeyer, se tivesse no meu arquivo, um pelo Oscar e um pelo arquiteto X. Ele é mais um item documental. A gente é que atribui valor a ele, entendeu? Então, essa interpretação que eu tenho. Não estou falando que ela é a correta, né? A interpretação que eu tenho de ter conversado com várias pessoas da área, que eu tenho nesse momento também. Pode ser que, né, com uma outra interpretação, isso possa ser alterado. Mas é isso. Entendeu? Nesse sentido. Você, você quando assume a visão do arquivista, né? Exato. A Ana Maria sempre fala, a Ana Maria gostou muito da exposição, porque ela falou assim, que legal que vocês conseguiram mostrar o conjunto documental, a padronização, e mesmo assim, cada desenho a gente consegue ver que é diferente um do outro, porque a gente vai apontando algumas coisas. Então, tem que ter essa sensibilidade, tem que achar linguagem para falar, e mesmo quando a gente vai expor isso para as crianças, a gente senta no chão com eles, a gente procura a linguagem, a gente tem, assim, é a mesma coisa assim, não posso eu, que não entendo grego, estar falando com alguém grego, que não vai adiantar nada. Então, a comunicação tem que ocorrer, a gente tem que partir desse princípio. Então, mas vai caber a gente. Entendeu? A gente, sabe aquela coisa assim, falar com criança, você abaixa para falar com a criança olho no olho? É isso. Eu agradeço, gente, porque assim, esse trabalho é um trabalho de equipe, eu estou aqui, tanto da Câmara Técnica quanto do arquivo, é um trabalho assim que, como coordenadora da Câmara Técnica, eu motivo, como gestora do arquivo, eu motivo, né? Então, como o Dalberto estava falando, quem tem a oportunidade de estar na gestão do arquivo, e eu estou lá desde 2017, a gente tem que entender a importância desse papel. Então, eles me falam que eu sou no 220, entendeu? Eu acho que eu sou um pouquinho mais. Mas também se para, o que vai fazer? Não dá, né? Nossa, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou passar para a Adriana e depois para o Andrés, e aí a gente passa a palavra para a Mônica para conclusão, para a gente poder encerrar o nosso evento com alguns direcionamentos, tá bom? Vamos lá. Adriana. Oi, eu queria parabenizar a apresentação de Mônica, que eu achei excelente, e fiquei impressionada com tanto trabalho de difusão que vocês fazem, né, no arquivo, difusão, ações educativas, então, isso eu acho fundamental, assim, após a finalização, né, desses trabalhos, vocês levarem até esse público diversificado, envolvendo crianças, ou seja, isso é o que a universidade deveria estar fazendo, né, na minha opinião. E aí, quando você falou, nós vamos precisar de arquitetos, eu levantei a mão. Eu já estou um pouco aproveitando esse evento aqui, porque eu venho trabalhando, né, tentando aprovar projetos, mas aqui, agora, nessa ocasião, eu fiquei pensando, essas pessoas já estão aí fazendo, então, quem sabe entender o que elas estão fazendo e tentar ver como fazer com elas, né? E eu fiquei pensando aqui que na universidade acontece muito projetos de extensão, que são pequenos editais, o recurso é muito pouco, entende? E, às vezes, o edital abre, isso aconteceu comigo em dezembro do ano passado, eu até entrei em contato com o Caqui, né, solicitando uma carta do ICOMOS, algo que para tentar fortalecer, né, o projeto, e assim, porque é muito pouco recurso, então as pessoas não vão atrás, ao invés de dizer, não, com muito pouco, o que é que eu posso fazer, né, como você colocou aqui agora. Né? Agora você precisa ir atrás de um professor efetivo
que compre a ideia do seu projeto, entende? E é tudo muito corrido, você só tem um mês para fazer isso, para redigir o projeto, para entregar. Então, o edital abre, tem verba, fecha e não se faz nada. Eu queria saber como é que você consegue fazer e se existe essa interação com as universidades. Eu faço com recurso próprio, tá? Você viu que essas minhas ações são todas de baixo custo. Eu tenho investido mais na questão do treinamento desses professores. Então, a gente fez um modelo, são 9 jogos, a gente fez um piloto desses, não piloto, né, que fala, um boneco, desses jogos. Não é boneco porque ele está na forma final. Mas a gente tem um conjunto que a gente aplica quando as crianças vão no arquivo, e conforme conforme as crianças demandaram, né, qual jogo que a criança mais gosta, a gente já foi reproduzindo isso com recurso próprio e levando para as escolas, né? Então, a gente fez o treinamento das professoras para elas aplicarem esses jogos lá. A parceria que eu fiz com as universidades foi levar esse material lá para sensibilizar essas jovens professoras aí, né, no caso das 2 faculdades de pedagogia, mas só para sensibilizar dessa importância da educação patrimonial, que é aquilo que a Kaki falou aqui, tá? Mas eu não tenho estudante participando disso, escrevendo esses projetos, ou então os professores fazendo isso agora. Mas me abriu uma possibilidade, porque eu também me envolvi em um monte de coisa na prefeitura, as universidades agora vão precisar curricularizar a extensão, né? Vocês devem saber melhor que eu isso daí. E, então, eu já estou participando de uma comissão envolvendo, porque eu tenho aqui a Unesp, né, que é a Universidade Estadual Paulista, tem um campus aqui em Rio Claro, e eu tenho uma universidade particular grande aqui, do Claretiano. Então, eu já estou nessa equipe para já sensibilizar os secretários, né, municipais, para participar com a gente disso. Então, isso vai rolar, viu, Adriana? Esse ano isso daí vai rolar. Mas realmente é um canal importante, porque a gente precisa que o conhecimento da universidade é fundamental. Vocês conhecem um trabalho? Eu esqueci agora. Eu acho que o pessoal de Maceió faz. Eu vou achar isso daí e vou fazer aqui. Mônica, vamos para a pergunta do Andrés. Então, resta dar os parabéns ali, né? Adorei as apresentações, né? As 3 apresentações que você fez sobre a Câmara Técnica, sobre a documentação e sobre os trabalhos de workshop, né? Workshop, né? De estudantes, jogos, né? E nada, que você tem o apoio nosso do NPD incondicional para a Câmara Técnica, né? O que você precisar está aí. Se tiver ruído, a gente está aqui para ajudar no que for. Eu acho que você está fazendo um trabalho sério, seríssimo, né? E dá trabalho, isso, e dá briga, e dá discussão, mas tem que tocar o barco e seguir para frente, então nosso apoio aí. Bom, é isso. Não me deixa esticar, então pronto, paciência. Não, Andrés, não, por favor, não invente de esticar mais, não. Olha. Não, questões assim práticas para conversar, né? Se a caixa de polionda de plástico é melhor da caixa antiga de craft, né? Para quem passou por um impacto de incêndio, eu te digo, a de plástico é pior, assim, né? Então, inclusive o tubo de PVC, né, que a Adriana estava usando, é péssimo ele vai PVC cloro, né? Impacta o papel. E eu fiquei em dúvida, e usar o quê, Andrés? E usar o quê, então? Papelão, de papelão é melhor. Enfim. Mas é uma é isso. A gente se encontra em outro fórum. Porque eu tenho uns arquivos aqui. Eu já estava pensando, vou atrás dos tubos de PVC. Não pode. A gente viu uma solução de arquivo de SAP está fazendo, faz um triângulo assim para você evitar. Bom, tem um diâmetro mais adequado, você não pode nem deixar demais. Depois você passa o papel, põe o cordãozinho. Mas tem um monte de coisa legal, gente. A gente tem que fazer um workshop aqui da gente. Um workshop, claro. Mas olha só, quando derreteu... Olha só, Mônica, quando derreteu o tubo de PVC, ele grudou no papel e não teve maneira de salvar. E a caixa de papelão, a caixa rolo... Para finalizar essa dica.
caixa de papelão foi heróica, não é? Exato. É isso. Exato. Agora, a última colocação, Guilar, e a gente encerra. Vai, Guilar. Não, eu só queria era perguntar se esses documentos que Mônica apresentou eles estão digitais, porque o manual da França, do ICA, eu tenho, mas esses que vocês fizeram agora está tudo digital. E dizer para Andrei que o tubo de PVC, na época, fui eu que pesquisei que a USP fazia assim, aí a gente botou, porque era o jeito que a gente tinha. Então, isso foi 2013, né? A gente também não sabia que era inadequado, então eu espero que não tenha nenhum incêndio aqui. Mas velho papelão. Mas é bom para a gente aprender também. A gente achou que estava fazendo a melhor solução, né? Mas o que é que se pode fazer, né? Bom, e parabéns. Eu vou consultar, muito obrigada. Está online, né? Muito obrigada. Gente, e eu quero finalizar, quero passar a palavra agora para a Mônica, e após a Mônica se colocar, eu vou fechar aqui o nosso seminário, apontando aqui algumas diretrizes, tá certo? Que eu peço até que a Mônica, na produção dessa documentação da Câmara Técnica do CONARC, se possível, Mônica, inserir, tá joia? Mas eu passo a palavra para ti e, em seguida, eu encerro. Pode falar. Aqui, eu deixo espaço para o pessoal que quiser falar, porque eu acho que eu já falei bastante, se eu for falar aqui também vou... Né? Tá acho bom. que o que a gente pode fazer, sintetizando algumas questões importantes, quer dizer, o diálogo entre arquivistas e arquitetos, acho que é uma questão fundamental, né? Então, isso precisa ocorrer. Esses entendimentos em relação à conservação, eu acho que a gente pode sugerir, né? A gente tomou essa decisão que nós vamos fazer sugestões, e em relação ao que o Andrés falou da caixa, realmente a gente mudou de opinião, depois de ter visto o NPD, o pessoal de Portugal também não usa essas caixas, então, a gente estabelecer na Câmara Técnica esses procedimentos, são sempre como sugestões, né? Ouvir o máximo de pessoas que a gente conseguir ainda, então, ainda quem tivesse interesse, eu queria muito o contato da Adriana também, e da equipe dela, né? Que acho que a Guilá também está na equipe dela, queria conversar com vocês, né? Andres, eu vou estar no Rio de Janeiro agora no final de maio, acho que eu vou voltar a falar com vocês, tá? Depois a gente se fala, porque a gente precisa... Mônica, então, após ouvir todas as mesas, todos os nossos convidados, certo? Eu cheguei a algumas conclusões, elas vão estar gravadas, e eu acho também importante extrair daqui um artigo, certo? Que em breve eu farei, agora eu estou meio corrida, meio ocupada, mas eu acho que depois, no final de maio, eu faço, certo? Até para relatar e documentar esse evento, que vai estar subido, né? Vai estar lá no nosso canal do YouTube, separado por mesas, que sempre a equipe faz assim. Então, fica bem legal. Quem quiser consultar a palestra X, vai lá, escuta e cita, né, como documento bibliográfico na net. Isso é muito importante. Mas eu tenho feito parte de discussões nacionais, do CalBR, do ICOMOS Brasil, com o ICOMOS Doc, do Docomomo, e também faço parte da gestão do TIQui, no patrimônio industrial arquitetônico, na tipologia arquitetônica. E sou também do Fórum Nacional das Entidades de Patrimônio Cultural, e tem uma câmara, um grupo técnico, certo, que trata dos arquivos de arquitetura e patrimoniais, mas eu, no caso, de arquitetura, junto com a Heloísa, com o Danilo, com a Beatriz, com o Marcos Olender, com o grupo, certo? A Mônica sabe, a gente tem conversado. E o que eu vou levar disso aqui? É uma questão que eu já tinha levantado faz tempo, já tinha levado isso para o Seminário de Arquitetura e Documentação em 2019,
e Leonardo, e todo mundo que estava lá, o Zé Lira, todo mundo, Renato Anelli, que estava presente, certo? Eles ficaram bem empolgados, e eu acho que é por aí, isso já tem 4 anos quase, que é a presença do CAU-BR nessa discussão. A gente não pode e nem deve deixar o CAU fora. Por quê? Não é que o CAU, como o Marco Cereto disse hoje, não é que o CAU vá fazer o que o CAU São Paulo e o que o CAU Rio Grande do Sul estão fazendo. Seria fantástico se fizesse. Mas o CAU Brasil, tá? Ele tem verbas, ele recebe RRTs, certo? Sim. E o patrimônio, graças a Deus, vai ser criada uma Câmara dentro do CAU para patrimônio. E dentro dessa Câmara, claro, é fundamental a existência de uma discussão focada na documentação, que é a base do patrimônio. A gente vai ter uma reunião em Brasília, no dia 25 de maio, vamos ter outra em julho, em São Luís, certo? Fazendo parte desse processo. Isso já vem em andamento, como eu disse a vocês, há mais de 4, 5 anos, tá certo? A pandemia veio, deu uma esfriada, mas a gente continuou trabalhando. E junto comigo, né, tem várias pessoas, vários membros do Brasil inteiro. Nós temos, como eu disse, uma rede de pesquisadores nacional do Norte, a Selma Chaves, um trabalho belíssimo em Belém do Pará, o Marcos, no Amazonas, Ricardo Paiva, no Ceará. E quando eu falo Ricardo, ele representando uma equipe que tem com a Beatriz, com o Clóvis Jucá, Romeu Duarte e outros colegas. Então, assim, em Goiás, a pós de Goiás, com a Simone, com a Luana Callas, com a Elaine, tem feito um trabalho fantástico. E muitas vezes o que só aparece é mais a produção do Rio e de São Paulo, quando eu sinto muito também o que está acontecendo com Minas. Eu não posso deixar de falar aqui que o Silvio de Vasconcelos, o Sem Documentação, foi o primeiro do Brasil, em 1954. Eu chamei eles para o evento, mas não tinha ninguém que pudesse representar, porque está fechado. Eu conversei com o pessoal do ICOMOS, a Arlete, perguntei a Arlete, Carla, tem alguém que possa vir? Porque, em respeito à memória, e aqui eu faço uma menção ao trabalho, ao arquivo riquíssimo do Silvio Vasconcelos, né? Vocês podem consultar na internet. Eu conheço pessoalmente, é também ligado à biblioteca, lá da UFMG, ali no bairro de Lourdes, certo? E também a gente não pode deixar aqui, como eu tenho falado o evento todo, do nosso mestre Leonardo Castriota, que que começou essa discussão em termos de seminários de arquitetura e documentação, de paisagem, dos encontros anuais, bianuais do ICOMOS. Enfim, tem uma turma muito grande trabalhando com isso no Brasil, muito grande. E é por todo o Brasil, certo? Eu aqui cito o trabalho que a gente faz em Campina Grande, que eu estou sendo professora lá, no Grupal. Nós conseguimos, em 8 anos, fazer um inventário da arquitetura moderna campinense presente no e-book Campina Moderna. A gente é que está organizando o arquivo municipal da Prefeitura de Campina Grande, que estava jogado as plantas num quartinho de 3x4, tudo amontoado. E a gente está fazendo esse trabalho lá. Chegou o prefeito, agora é uma tragédia os prefeitos, as agendas, as visões. E por isso que eu acho legal os municípios, como Rio Claro, Brasília, né, outra escala. São escalas diferentes, mas os problemas são muito parecidos. E tudo começa do começo. Tudo começa num quartinho, como foi. A gente viu Brasília. O que vale é a boa intenção, né? Ouvimos o arquivo do Armando Farias. Que esforço o filho faz
na garagem da casa dele, abre para o pessoal, tem um enrolinho lá, tudo organizado. Cada um tenta fazer do seu jeito. Mas o CAU, e aí eu tenho dito isso para os conselheiros, para a Cristina, para o Márcio, no evento que teve o ano passado com a Vanessa, que é uma parceira do CAU, o Fábio, do Rio Grande do Sul. A gente tem fortalecido um grupo lá dentro, inclusive gente aqui de Pernambuco. Digo a vocês que eu já falei com o CAU Pernambuco, decepção. Eu já falei com o assessor do atual presidente, que não fez caso. Não fez caso. Eu conversei com a Juliana Santos, que eu não sei se ela está aqui, com o Gilberto, marquei reunião às 3, 4, adiando, não deu em nada. Vai mudar agora a presidência. Não sei, a gente tem pessoas sensíveis, como conselheiro, o Roberto Salomão, eu acho que se conversar, entende? Mas eu tinha proposto que o CAU pegasse, fizesse uma união com o IAB e fizesse a documentação lá no pavilhão Luiz Nunes. Eu disse para eles numa reunião, e eles, engavetaram a proposta, porque eu acho que todo mundo, sabe, a seu modo, está tentando fazer alguma coisa. Agora, a gente tem que exigir, tá, do CAU recursos, porque nós pagamos anuidade. Eu pago, você paga, todos pagam. E o que estão sendo feito com esse recurso na área de patrimônio? Nada. Se fala em habitação de interesse social, muito bem, ótimo. Mas nós precisamos de recursos, sim. Não é para fazer arquivo dentro do CAU, porque eles, às vezes, não têm espaço para isso, certo? Mas para apoiar, através de editais, os arquivos já existentes nas cidades, nas prefeituras, ou quem quer que seja. Do jeito que tem edital para artes, habitação de interesse social, por que não ter os editais para primeiro passo, a documentação arquitetônica? Eu acho que é isso que a gente tem que batalhar. E eu vi aqui, a gente tem o apoio de conselheiros estaduais, de conselheiros federais, de vários lugares do país. Tanto que os colegas que eu sei que pensam assim estavam aqui com a gente. O Fábio Miller, do CAU Rio Grande do Sul, a Vanessa Belo, do CAU São Paulo, o Márcio, do CAU Fortaleza, certo? Entre outros. A Cristina, que é muito presente, que abriu aqui nosso evento, muito próxima a Nádia Somed, certo? E acabar com as discussões entre AB, CAU, que andam tendo pelo país. Entende? Algumas rachaduras, algumas frestinhas, tem que acabar com isso, porque tudo tem que pensar em prol da documentação e da arquitetura, certo? Essa coisa, porque politicamente um é assim, outro, a gente tem que esquecer, como falou aqui o Adalberto, tem que ser determinadas horas apolítico, a gente tem que ser mais técnico, entende? E tentar caminhos nesse sentido de unir forças e tentar fazer. Eu acho que apoio, Mônica, aqui você está aqui pelo CONARC, com o Jonas, com o Cláudio, né, com a Maria Tereza, contem conosco. Inclusive, se precisar de cartas, do que for, do Docomomo Brasil e do Icomos Doc e do Tiqui, eu me responsabilizo por trazer essas cartas, junto com o nosso presidente, Flávio Cassalari, junto com o nosso presidente, Eduardo Romero, e a gente que é do Docomomo Brasil, tá certo? Contem com a gente, porque a gente tendo essa experiência que a gente viu da FAO, do NPD, do Adalberto lá no DF, com a equipe, o esforço do Marco Cereto, o trabalho lindo de Hans Bros, o trabalho que se inicia, que está aí com a Adriana, com o Guilar, com a Isabel, e tantos outros arquivos, gente. Então, sabe, eu acho que a gente tem que trilhar por aí. Nós vamos ter reuniões nesses grupos, certo?
e eu vou fazer ecoar isso lá. E vou também pedir para que o pessoal aqui da equipe, nosso secretário executivo Ivanilson Pereira, Matheus, Lucas, que são do Docomon Brasil, e sempre estão dando suporte, que a gente mande e-mail, né, passando o link dessa discussão para essas instituições, tá certo? E dizer que sempre que possível, quando houver possibilidade, eu vou convidar vocês, tá certo, para fazerem parte dessas discussões nacionais. Agora, é importante, mais uma vez eu para concluir, tá certo, que vocês se filiem, estejam nessas associações, porque senão eu não posso. Porque para representar, tem que estar afiliado. Muitas vezes o pessoal, aqui, quem é que a gente indica? Quem é que a gente convida? Como é que a gente faz? E a gente sabe que, convida fulano, fulano. Por quê? A gente chama pessoas que vão somar, que vão contribuir. Agora, para representar, precisa estar filiado, tá certo? Porque não é só dizer, eu penso assim, mas não está lá na associação, não está na entidade. E nós temos, com acervos de arquitetura, parceiros nossos, como eu citei aqui, ao do Docomomo, que é o Tiqui Brasil, com segmento de arquitetura lá dentro, que eu faço parte, com a Cristina Meneghello, com o Eduardo Romero, eu sou a responsável pela arquitetura industrial nessa gestão, e os comitês de documentação do patrimônio do século XX e do ICOMOS, e do patrimônio industrial também são 15 comitês dentro do ICOMOS, e quem é associado pode fazer parte de 3. Então, é muito bom que tenha essa representatividade, não é? Assim. Então, é isso, gente. Eu queria agradecer a vocês todos que assistiram, que ficaram aqui até sexta-feira, essa hora, 8 horas da noite, tá? E vamos se unir, vamos construir junto, tá certo? Mônica, conte sempre com a gente está aberto, certo? Quero agradecer a todo mundo aqui presente, quero agradecer a equipe que me ajudou na organização desse seminário, Ivanilson Pereira, Matheus Simões, Lucas Jales, certo? Aos meus colegas da gestão, Sheila Cardoso, Ricardo Paiva, Rudivan Catani, que tiveram aqui com a gente, moderando mesas, fazendo esse trabalho, tá joia? E também meus colegas do ICOMOS Doc, como o Rodrigo Cantarelli, o próprio Ricardo e tantos outros que divulgaram nas suas redes o nosso evento para que ele fosse exitoso, tá joia? Muito obrigada e a gente se encontra em breve, tá bom? Beijo. Obrigada, pessoal.